Aí. Então, só reforçando, a gente vai gravar. Vera Lúcia Alonso. Vera, você é a Vera? Meu Deus, você está sem som, Vera. A gente está, se não se fala há uns 30 anos, Vera. Vera, Peraí. Agora sim. Saudades, né? Quanto tempo, tá ouvindo? estou ouvindo, mas como que você me achou? Como que você achou tudo? Ah, como eu te acompanho, né, Cris? Meu Deus do céu, que legal. Que Gente, meu ótimo coração anda, de dá vê-la. sem ser, Vel, vai borrar a maquiagem. Obrigada. Então, bom, obrigada por estarem presentes, obrigada ao Tiago por organizar, e a cada um, né? José, Luiz, Liana, Sueli, Elise, Vera, Natália, Mafalda, todo mundo tem história aqui, Virgínia, Peri, Débora e a Vera também. A gente tinha quantas inscrições, Tiago? Nós Ele me falou ontem, temos, 5. nós temos 60 inscritos aqui do evento de hoje. De ontem à noite para hoje, 15 inscrições? Caramba, que É, beleza. Quando a gente tem essa alta assim nos últimos, nos Não, acréscimos ontem do eu segundo tempo. fiquei à noite assim mandando assim, e eu tem Ah, coisas que eu deu muito desaprendi. resultado. Eu fiz Deu muito bastante. resultado. Eu desaprendi, você para de usar e aí você não sabe mais como habilitar Face, Insta, eu me enrolo toda, mas a gente vai aprendendo. De toda forma, quando vem CC, em geral é 1/3 de presença. Tem uma quebra de 2/3, isso é, em geral, o que tem acontecido. Mas a ideia principal é a gente poder trocar informações sobre a NR1, né? Porque ela é um cometa que caiu não sei da onde, e como está, e está na boca do povo. E a gente que é dessa área tem a oportunidade de atuar sobre isso, filtrar e buscar respostas, porque exercer uma liderança, vamos dizer, robusta para um tema que tem tantas oportunidades e as coisas que tem são muito boas, mas há muita gente que diz é muito ruim, né? Então eu falo, peraí, vamos ver o estado da arte disso, o que está acontecendo. E para isso eu vou pedir para a gente começar conversando com um bom dia no chat e vocês colocando o que vocês mais gostam da NR1. Pode colocar no chat, tá bom? Depois a gente vai fazer outros exercícios e a gente vamos começar primeiro com um primeiro registro de todo mundo no chat. E aí, na sequência, a gente vai dizer como considera o estado da arte da NR1 e quem quiser acrescentar um comentário, alguma coisa assim. Lembrando que, como é gravado, pois vai para vocês, o que vocês quiserem que corte, corta, antes de ir para mídia, para evitar abuso de uso ou alguma exposição indesejada mesmo com autorização, tá bom? Então, vamos ver se todo mundo já. Nós temos, então. 15 pessoas, então seriam 13. Bom dia, bom dia, bom dia. Que gostoso. Não, está com problema no microfone, infelizmente vai resolver. Oi, Peri, o homem da segurança. Então, é uma das áreas que tem que estar bem junta, né? Segurança e as NRs, eu acho que ela abre uma boa porta. Você vai escrevendo aqui ou tenta usar o celular. Seria importante você falar. Então, aqui, bom, então então a tarefa é essa, vocês dizerem o que vocês mais gostam da NR1, a Kátia está na frente aí. Vamos fazer assim para poder colocar o que mais gosta e o que vocês estão fazendo hoje. Já coloca aí o texto e daí já vira o material pronto para análise. Porque eu sei que a Kátia faz, eu sei que a Eliana faz. A Débora, eu sei pouco, Débora. Daqui a pouquinho queria te ouvir. Você está aluna, o nome é bem familiar. E ai, que bom, olha, forças, olha que bacana. Ah, ok, ao meu ver, acho interessante. Tá. Então, faltando aqui comentários do Luiz, do Falcone, Giovana, bem-vindo, Fernando chegou, Virgínia, obrigatoriedade de repensar a saúde mental não como opção, mas como fator. Nossa, olha cada coisa bonita. Gente, vocês estão escrevendo bem, hein? Falcone, o que que você faz hoje? Coloca para a gente aí, tá bom? Só a gente vai fazer um primeiro apanhado de conteúdo e aí agora vamos abrir os microfones. Pode ser por ordem de chegada? Vocês acham isso?
melhor aleatório? Como que vocês preferem? Que por ordem de chegada ele aparece aqui na minha. Aparece aí no seu para você, Tiago, também? Não vale você por ordem de Não, chegada, hein? não aparece a ordem de chegada. Ele É, aqui aparece aqui a tem lista um dos presentes. critériozinho que vem. Aqui tem um critériozinho que você, participantes e tal. Bom, então vamos lá. Quem quer falar? Comentar para vocês o que é esse ponto positivo e depois a gente vai para o negativo e daí fecha. E a gente acrescenta o que quiser, parcerias e tudo mais. Olha, na minha listinha aqui está aparecendo o Falcone, depois a Liana, depois a Vera, a Sueli, o Peri, a Kátia. Débora está tá nessa sequência. Falcone, você Vamos, topa vamos, falar? Fala. vamos com a sua lista, professor. A minha lista é essa que está no chat. Se não quiserem, também deixa à vontade para Eu, quem. eu- é, não, faz assim, se chegar a vez, a pessoa fala, pula, para a gente não ficar variando demais. Então vamos lá, Tá. Falcone. Você já veio outras vezes, não veio, Falcone? Acho que no finalzinho, né? Eu acho que já participei de outras atividades Reuniões. com você e a gente se encontra bastante na BQV. Então, mas você é a primeira reunião que você está participando ou a segunda? Acho Não que é a tenho certeza. segunda. Então, eu acho que a última vez você entrou quieto e saiu calado. Não lembro. Então, hoje você fala. Tá bom. Então, fala só sua formação ou sua principal atividade e o que que você está vendo de bom na NR1. Tá. Eu acho que só É, precisa arrumar um pouquinho a câmera. Tá tô aparecendo. cortado, né? Tá cortado. Pronto. É, eu sou formado em marketing, tá? Trabalhei no mercado financeiro, mas sempre ligado ao RH. Por quê? Porque eu fazia a gestão das linhas voltadas para o trabalhador. Então, o primeiro consignado em empresa privada fui eu que implantei dentro das empresas. E aí me deu mais bagagem para entender o impacto que o lado financeiro tem na saúde das pessoas. Hoje eu tenho uma plataforma que ajuda o trabalhador a equilibrar a vida financeira dele, tá? Tá, coloca o link aí, gente. Isso é bom. Vamos fazer a segunda rodada aqui? Coloquem o seu link de acesso, de divulgação, o seu cartão virtual aqui, algum tipo de contato aqui, porque daí a gente salva e posta coisas que sejam que vocês querem divulgar, tá bom? Qual que era a empresa que você trabalhou primeiro? Eu tenho uma empresa em bancos, está falando? É que você falou Os primeiro que eu principais esqueci. bancos, BCN, Bradesco, Safra e BCN. BBA. Tá bem, entendi. BCN foi meu segundo emprego, em 1971. Foi Mas lá que eu comecei a trabalhar esse aspecto de equilíbrio financeiro com impacto na saúde, até por uma questão de um suicídio de um colega que no está BCN, no BCN. a gente trabalhava juntos, a gente ia acabar de recrutar esse cara. Ele deixou o paletó na poltrona e sumiu. Estava caído lá embaixo. Aí queriam, só mundo cão, hein, gente? Queriam que a gente olhasse os testes psicológicos para ver se tinha algum sinal no PMK. Eles faziam PMK. E a gente não achou nada. Então a gente foi colega de BCN, Sim, 1900 e bolinha. Que beleza, bem tá bom. valia. Como que você está associando a NR1 à questão financeira? A gente criou um estudo, né? Então a gente aplica um questionário onde eu avalio o bem-estar financeiro, né? O nível de bem-estar financeiro e cruzo com o nível de estresse das pessoas. E assim, o resultado que a gente tem é quanto pior o desenvolvimento financeiro dele, mais alto é o nível de estresse. E Então, aí a gente consegue coletar dentro desse estudo quais são as principais dores dos colaboradores. Então, tem desde depressão, dor de cabeça, insônia e por aí vai. E aí a gente consegue trabalhar, né, de forma pontual com o RH, uma forma de agir, nas principais dores, mas também com foco em educação financeira. Como a solução foi criada voltada para bem-estar, a gente tem um foco muito grande
em saúde mental e saúde física. Legal. E assim, as técnicas de enfrentamento, você consulta se as pessoas estão usando, essas que estão com problemas de inadimplência? Sim, Tá bem. Então, o BTG fez, né, o Wellness Finance, tem feito grandes eventos sobre isso, e a gente tem um mercado bem grande, né, ligando as questões financeiras, e atualmente o Brasil está com uma sinalização de altos endividamentos. Não, o problema do endividamento é a inadimplência, não é o endividamento em si. Então, esse tem sido é um tema bastante presente, né? tem, assim, eu acompanho esse tema há mais de 20 anos, tá? Certo. Eu sei que o nível de endividamento tem aumentado absurdamente e o de inadimplência mais ainda. Então, é uma coisa que vai levando a outra. Mas o que mais está chamando a atenção é Ah, que quando a gente fala de endividamento, a gente pensa no funcionário com baixo salário. E isso não está mais acontecendo. São os maiores salários que hoje estão se endividando cada vez mais. Porque não tem uma boa relação com o dinheiro, não tem. Educação financeira de base, né? E isso tem impactado demais as empresas, né? Performance, afastamento com doenças, e a gente consegue detectar isso dentro do estudo, né? legal. Depois, se tiver algum gráfico para postar, é O bem. estudo está publicado no nosso site. Eu tenho o Então, você segundo já pôs o estudo, site aí, né? não, vou colocar ainda. Coloca. Tem os dois estudos, eu tenho o próximo estudo que eu quero ver, inclusive, com a BQV, para a gente poder divulgar isso junto. Isso É o mesmo. terceiro estudo que está mais associado, inclusive tem uma análise lá de impacto de bet, né? Que Ah, o mercado tanto quer, ai, bet, bet, bet. Só que bet é uma ponta do iceberg, né? Quando a gente olha para o universo de empresa, a gente não olha quanto que o cara gasta de bolão de loteria, né? Quanto que o funcionário deixa de gastar com lista de casamento, lista de aniversário, festa de sexta-feira. Isso tudo impacta, não tá dentro do orçamento da pessoa. são os nossos indicadores, né? Então, Exatamente. bacana. A associação, a gente tem a rede, eu acho que você não faz parte, e aí eu reforço quem quiser fazer parte da rede, eu vou pedir para o Tiago colocar o link de acesso, aí vocês podem entrar, a gente aprova, e é uma rede que faz essa troca de questões com o eixo da qualidade de vida como saber profundo. Então, trazer dados bem densos, teóricos e práticos, para fortalecer o conceito, a atuação, criar uma cultura dessas coisas, tá bom? Tá bom. Obrigada, viu? Nossa, cada um, você começa a falar, dava para tocar todo o tema em função de finanças. Eu acho que eu fiz poucas vezes qualidade de vida e finanças. Eu acho que seria bom a gente fazer. Já tenho a próxima, que vai ser inteligência artificial, marcada para agosto, mas estou fazendo duas por ano agora. A gente pode trazer a questão de finanças aí para tratar, que eu acho que ele é um tema gostoso, monetização, contabilidade e outras questões e diferenciar principalmente endividamento e inadimplência e quais as formas de escolha, de sobrevivência e tudo mais, né? Obrigada, José Eu que Falcone. agradeço. E depois vamos interferindo dentro do que for possível, tá bom? Fechado. Aqui na minha listinha, na sequência, quem que viria? Deixa eu ver aqui. No chat, eu não sei o que que aparece para vocês aí. Porque meu chat aqui começou a andar demais. Tem Liana. Li, tá aparecendo ali, eu não sei se para vocês também tá, pode ser Olá, você que tudo bom? demora. Já ativei o microfone. Fui rapidinho aqui. Bem-vinda. O que Bom que dia a todos. se apresenta e qual que é a grande oportunidade da NR1 hoje que você vê? Eu acho que, bom dia a todos. Eu sou Liana Peçanha, administradora formada pela GV e fui orientada pela professora Ana Cristina Limão de França no meu doutorado lá, interdisciplinar, lá defendido na FEA USP. O Então, mestrado foi a Darcy, né? O mestrado, eu trabalhei com liderança e como facilitadora na aprendizagem organizacional, lá no Mackenzie.
E eu conheci a professora Ana Cristina Limonge lá na Poli, USP, há muitos anos, Mil tá? E novecentos e noventa e dois. Eu nem estava na USP ainda. não, eu te conheci em 99. Ah, E eu, então já desde estava. 99 que entrei no núcleo como empresária, com os programas motivacionais principalmente na indústria farmacêutica e automobilística e de seguros, né, que para a rede de distribuição. Percebi que eu trabalho muito com estratégia para atingir indicadores, e eu percebi quanto o ser humano, no decorrer da minha carreira, sem conhecimento teórico nenhum, quanto o ser humano era importante para atingir essas metas, né? E os objetivos estratégicos delineados, e fiquei apaixonada pelo núcleo, comecei a estudar, virou meu hobby, né? Não é minha atuação principal, é um hobby. Hoje eu sou professora, trabalho com tomada de decisão e análise de dados, mas coincidentemente, na sexta-feira, a Soraya Mendonça, que eu a convidei para vir para cá, viu, Falcone? Já tem uma ótima cruzadinha. E a Soraya Mendonça apresentou um projeto lá uma proposta na Câmara Municipal sobre saúde financeira. Na realidade, eles estavam trabalhando com a saúde, o bem-estar, a proposta, e ela entrou no eixo de saúde financeira, mostrando para nós a importância que você acabou de nos colocar aqui, que eu estou doida para ver seu estudo. Parabéns. E eu acho que a grande vantagem para quem fez lá em 2002 o curso de burnout da Cristina Marlas, a primeira vez que ela veio para o Brasil, acho que a Cris também fez, eu Não, não fiz fiz, naquele eu não momento lá em fiz. Porto Alegre, É. e a gente chegar 20 anos depois, 25 anos depois, né, verificando a importância, isso se tornar lei, e porque por mais que a gente saiba que a gente tem as áreas de RH e tudo mais, e que a gente saiba da importância do bem-estar do trabalhador, nunca a empresa foi forçada a ver isso. E agora eu acho que a lei, por estar em lei, a empresa, mesmo aquelas que não tinham essa preocupação, começam a olhar para o bem-estar do trabalhador e a importância dele ver dele ser um ser holístico, sem o psico equilibrado com o social e tudo mais, ele não consegue ser produtivo e acaba impactando não só na sua saúde mental e física, porque a física acaba sendo prejudicada também, como também nos resultados da empresa. Então, é por isso que eu acho que a NR1 é fantástica. Então, aí então a gente tem a palavra-chave do Falcone, a questão de finanças e ações de burnout. Olha que diferença em termos de NR1. E o termo finanças não aparece na NR1. O burnout também não, ele aparece o assédio, outras coisas. Eles fizeram uma listinha, há um grande esforço das equipes, então ainda dá forma para essa NR1, né? Eu acho que tem isso da oportunidade, vão dar uma melhor forma a partir de uma prática, porque ali foi um sopão que tá, né? E eu acho que para quem está de fora, boia. Como que eu vou pegar isso na mão, botar numa planilha e fazer desenhar processo, né? Mas bem legal mesmo. Conta a lenda que quem fez tudo não foi a Cristina Malache, foi a colega dela, mas ela que ficou famosa, né? Bom, eu não sei, você tem o nome da outra, porque o que que a Cristina Malache tem? Ela tem um artigo bacana e tem um protocolo bacana, bem validado internacionalmente. Não está validado no Brasil, mas isso também é tudo bastante relativo, dependendo do profissional, isso é uma coisa facilmente superável, a questão da validação, não é um bicho de sete cabeças, né? Aí, se você achar, Eliana, você deve ter o material dela aí, dá uma postadinha ainda, porque ela é tão famosa e toda hora esqueço. Na citação, eu acho que no São Google aparece Malachi, que é a outra, e a gente posta o protocolo.
tá bom? Até tem por aqui, mas eu não queria focar nisso, se tiver um tempinho. Bem, Vera, por favor. A gente ouve quatro e abre para comentário, tá bom? Por favor, Vera. É isso, sem som, minha flor, não vai dar. Não está dando para te ouvir, Verinha. É, Para não ter interferência. Tudo bem agora? tudo ótimo. Então, assim, bom dia a todos. Foi um prazer estar nesse momento de discussão, de clareamento de ideias, né? Então, a gente vê muita normatização, mas de uma forma meio que mecanicista. Vamos cumprir papel. Então, a grande preocupação é essa questão do rótulo, né, dessa codificação e a dinâmica total, vamos dizer assim, uma visão mais global da organização, acaba se perdendo um pouco. Então, qual é a preocupação? Mais documentos, vamos dizer assim, engavetados e pouca prática. E a mudança da compreensão do que é a saúde mental para a empresa, para o ser humano, né? E como que a gente vê isso? Patologiza, dá um CID, codifica, né? Quando há outras variáveis que acabam interferindo nesse comportamento, que gera o clima organizacional, motivação e tudo que a gente sabe. Então, assim, a grande preocupação é. Não, pega o ponto positivo da NR1. Tá, eu estou dando assim o contexto. Você está dando um copo vazio, vamos para o copo cheio. Vamos lá. Então, o ponto positivo é trazer isso a uma discussão, né? Juntar as pessoas, como você está fazendo nesse momento, nós estamos aqui pensando sobre isso, e o maior aprimoramento. E que isso também se irradie para outros setores. Eu vejo, por exemplo, o campo educacional muito desprovido dessa caracterização da saúde mental, das questões psicossociais, né? Há uma preocupação de formação, mas a qualidade dessas pessoas em termos de relacionamento, de saúde, enfim. Então, por que eu estou falando isso? Né? Porque atualmente eu estou orientando trabalhos lá no PSEG sobre gestão escolar. Então, eu vejo assim, muita dificuldade, às vezes, até para falar de um tema liderança na educação, que a maioria assim, não tem um conhecimento mais de linha teórica, uma compreensão mais aprofundada do tema. Então, eu acho que isso traz uma fatia para a gente também discutir no nível educacional. Né? E a minha grande preocupação dentro desse processo é a gente unir forças para não ser mais uma norma que vai ficar aí, né, vamos dizer assim, numa vitrine, mas com pouca movimentação. E, Cristina, você que tem esse grupo já de anos, né, seria um bom núcleo para a gente estar alimentando isso e fazendo, tipo, não é um movimento assim ideológico, mas no sentido de que sensibilizar as pessoas, né, e essa consciência de mudança, de ver a saúde mental como algo que não é só a movimentação de trabalho, de ganho, isso faz parte, mas do próprio sujeito estar bem aonde ele está. Né? Como que a gente chega nesse patamar? Questão de estresse, burnout e tantas outras coisas que aparecem, né? Porque os fatores sociais também implicam nesse comportamento e vai, de uma certa forma, resulta, né, em algo que não é tão positivo para a própria pessoa e para a carreira, enfim, mais ou menos essa linha de pensamento. Mas eu acho extremamente positiva. Haja forma de como isso vai ser aplicado. Então, aí a gente tem aí uma, vamos dizer, uma curiosidade, porque em termos de saúde mental, a primeira grande mudança, que demorou uns 20 anos ou mais, foi a hospital dia e fechamento dos hospitais psiquiátricos. Sim. Será que a gente vai ter um outro grande marco histórico? A NR1 é um novo marco histórico para a saúde mental. Riscos psicossociais, não é? Tem burnout, mas tem outras coisas mais, né? Sim, sim. Então, eu acho que a gente já tem ela, né? Então, vamos fechar os hospitais psiquiátricos, vamos usar NR1. Então, agora é dar forma para esse momento. Eu acho que é um segundo grande momento de mudança de visão, né? Então, isso é bem interessante. Bacana, Vera. O PSEG, conta para a gente o que é, para o pessoal O saber. PSEG é a pós-graduação da USP-Exalc, né, para o pessoal, e eu estou orientando o pessoal de educação mesmo, na parte de gestão. Então, eu vejo muita dificuldade
pouco domínio desse conteúdo, alguma coisa assim, vamos dizer, mais de Não, era resultado. só como o PSEG como produto institucional. Ele é Isso, da USP e ele é uma das fundações relacionadas à USP em Piracicaba, Exalc. isso. Ah, tá. E ela é bem interdisciplinar, eu acho que ele tem Sim, essa isso que é pegada interessante. interdisciplinar. Aham, Tem a Vanzolini, que tem uma pegada bem de projetos, tem a uhum, FIA, que uhum. tem uma pegada também de negócios, né? Sim, Business School sim, bem forte. Então, a gente tem núcleos de competência bem legais. Se tudo der sim, certo, no comecinho do ano que vem, já conversei com uma colega do Einstein, a gente juntar os pós-graduação de saúde mental e fazer um grande evento para a gente discutir, afinal, o que, que os pós estão ensinando, né? Vamos ver sim, se dá isso é certo. Uma importantíssimo. pessoa a gente já topou. E Tá agora é ótimo. só ter fôlego para ir fazendo, fechando isso. Sim, Ah, é muito legal, Vera. Obrigada. Eu gosto muito do PCEG, gosto dos programas de pós. E o sim, bom é que a pessoa não faz só um pós, faz vários. Então não precisa um sim. concorrer com o outro, né? Uhum. Agora na minha listinha está a Sueli. Su, por favor. Ela é a culpada de eu prestar mais atenção na NR1 e de fazer o curso de NR1. Tudo der certo, sai a turma 3 em julho, porque a turma 2 foi ótima, mas deu prejuízo. Eu não estou afim de entrar em outro prejuízo. Isso não sei se férias vai cobrir venda, né? Então, tá todo mundo confirmado, os professores são shows, mas eu estou com medo de ter que lidar com saldo vermelho. Não é bom. Porque abrir o curso, você já tem uma conta imensa, que é a conta dos professores. Então, que nem é tanto, eles são muito do bem, é que a coisa é complexa. Mas a Su falou, Cris, você tem que fazer NR1. Eu falei, não vai dar tempo. Por favor, apresente-se e fala da oportunidade da NR1. Bom, vou ser breve, Cris, porque aqui todo mundo já Ah, tá tudo bem. sempre. Mas bom dia, pessoal. A maioria aqui já me conhece, né? Sou Suelito, já fui aluna da Cris também, lá atrás, há um bom tempinho. Minha formação não é psicologia, como a maioria aqui, eu sou do serviço social, mas enveredei desde o comecinho para a área de qualidade de vida. Foi aí que os nossos caminhos se encontraram, que eu já conheci a Cris como estagiária, inclusive. E eu já tinha interesse nesse tema. Então, e com essa questão de qualidade de vida, eu sempre briguei muito no mercado. Briguei no bom sentido, né? Dentro das empresas, atendendo outras empresas para essa questão da saúde mental, porque nunca foi de fato olhada. Então, como a Cris disse, para mim o lado positivo da NR1, que já é um marco, é exatamente esse. Jogar luz, poder jogar foco, amparada pela lei, aí vamos dizer, né, com essa obrigatoriedade de que se tem de olhar para isso. Esse, para mim, é o maior ponto positivo. Estou vendo que está todo mundo correndo atrás, né? Começaram a se mexer mais esse ano do que o ano passado, como foi postergada aí a questão da, das multas, né? Vamos dizer assim. Mas eu estou vendo como uma grande oportunidade, tá? Tem muita luta ainda pela frente, porque eu sei que tem gente fazendo para inglês ver, daquele jeito, a gente tem muito, mas eu sou muito esperançosa de que a gente vai conseguir coisas muito boas aí. Vai ser, se a partir do momento que de fato a gente conseguir colocar todo mundo, né, as empresas entenderem, a gente conseguir colocar, não tem mais como voltar atrás. É daí para melhora. É isso que eu Nossa vejo. Senhora, que gostoso. Pessoal, entrou bastante gente. Quem entrou agora, eu vou pedir para, se possível, abrir o vídeo, já que a gente está no remoto, é pena, né? Mas para a gente poder ver o rostinho de vocês, se puder, e também escrever Olha, o chat está um presente, esse chat está um presente. Escrever quem é, o que faz, deixar telefone, endereço, número do sapato e tudo mais, e o que está fazendo aqui. Teve um termo aqui que eu vi agora, estrategista. Débora, estrategista de bem-estar. Olha que lindo, corporativo, olha que luxo. Então, a gente tem aqui a Vichilene, Liliane, Mariane, Natália, depois a gente tem Giovana, Peri. Quem puder ligar o vídeo, mas se tiver muito desconfortável, tudo bem, tá bom? É só para a gente poder compartilhar e daqui a pouquinho a gente tira uma foto antes do povo sair, né? Porque às vezes vê um pedacinho e depois assiste o Peri conseguiu ligar. Obrigada.
E também eu vi que tem gente do Ceará. Eu queria saber de que cidade vocês são. Cada um pode falar de que cidade é, rapidinho, sua cidade. Fala no áudio mesmo, para a gente gravar. Pode falar junto. Falcone, São Paulo. Cássia, São Paulo. Luiz Fernando, Brasília. Vera Santos. Débora, Curitiba. Monique Piracicaba, também. Ai, que linda. Virgínia, São Paulo. Elise, Fortaleza e São Luís. Natália, São Paulo. Peri, São Paulo, não sei se meu microfone tá bom. Tá ótimo, Peri. Agora tá você presente aí. Fabiana, Rio de Janeiro. Aí, Fabi. Tem mais, tem mais. Vamos lá, gente. Eu, São Paulo, Alto da Lapa. Ah, tá bem, Virginia, que você está com problema, então não tem problema nenhum. Sueli, São Thiago, Paulo. aqui de São Paulo. Aí, Tiago. Roberta, de onde você é? Chilene, Giovana? Eu acho que não veio o som dela. Oi, sou de Giovana? São Paulo. É que eu não estou conseguindo abrir minha câmera, tá com um problema aqui no Tá computador, bom, mas estou aqui querida. Quando você presente. conseguir, você abre. Não, eu estou caçando, sabe o quê? Tem alguém do Ceará que eu vi, por isso que eu perguntei. Será que. Elise, você falou Ceará, não falou? Da cidade de qual cidade do Ceará? Eu sou de Fortaleza, mas agora eu estou trabalhando em São Luís, no Ah, Maranhão. tá em São Luís do Maranhão. Nossa, que cidade mais bonita. Muito bem, que belezinha. Que beleza. Então, gente, nós temos aí um fato legal, que a NR1 é um fato legal, está impactando que área? Segurança e saúde do trabalhador. Em princípio, qual seria a grande intenção de abrir assim, da presença, da construção da inclusão do termo, né, psicossocial na NR1 e por que que ela multiplicou? Ela parece uma fogueira numa floresta seca, né? Porque as demandas de bem-estar e de saúde mental, elas estão muito reais, estão muito fortes, né? Então há uma necessidade grande, porque raramente, a última vez que eu vi esse barulho todo em NR foi na NR17. Eu fazia o projeto, era SESI Fundacentro, que a gente chamou que era a NR da cadeirologia, mas na verdade é a NR que fala de ergonomia. E isso, vamos dizer, já faz bem umas 2 décadas. Eu não tinha ouvido tanto barulho, teve a CIPAT, com assédio, fez um barulhinho, mas agora a CIPA+, né, que é essa que lida com a parte comportamental, com as soft skills, vamos dizer assim, soft, bad skills e good skills, né? O que é de bom de comportamento e de mal. Agora deu essa explosão, né? E eu não vejo o pessoal com medo de fiscalização, eu não estou vendo esse negócio. Eu estou vendo muito mais briga por espaço. Ah, isso daqui é do engenheiro, isso é do psicólogo, da assistente social, e da comunicólogo. Não é de todos, gente. Somos gente. A questão é como você entrega a sua competência, né? Então, quem quer comentar alguma coisa? E daí depois a gente continua na sequência. Quem veio aqui falou, eu vou lá, eu tenho que falar alguma coisa. Eu não posso sair sem dizer. Quem quer falar? Ninguém quer falar? Francisco Professora está fazendo Cristina, assim. eu Fala aí. gostaria de falar. Ah, Gente, primeiro, bom dia a todos, né? Eu sou psicóloga, trabalhei muitos anos com qualidade de vida, eu trabalho na Receita Federal, né, ixi, durante quase 10 anos. E aí, ano passado, comecei a trabalhar como auditora fiscal do trabalho. E aí, assim, um dos temas, né, que mais me chama a atenção é essa questão dos riscos psicossociais, por conta da minha formação, claro, né, e da minha experiência anterior na Receita Federal, mas também por conta de muitas dúvidas que vêm surgindo. Então, assim, tem muitas dúvidas, né, há uma demanda grande ali dos trabalhadores, né, em relação a essa questão da saúde mental, e há muitas dúvidas, né, tanto por lado dos empregadores, como também do lado da Auditoria Fiscal do Trabalho, né, que está ainda tentando entender exatamente que pontos, né, serão observados, como é que vai se dar essa fiscalização, e mais importante, né, que eu considero mais importante, eu acho que essa é uma visão que eu vejo em muitos colegas, é que não é a questão do fiscalizar e do multar, mas a questão do orientar, da gente prevenir, da gente criar uma cultura de prevenção. Né? Porque a NR1, como um todo, ela trata sobre isso, ela trata sobre o gerenciamento dos riscos ocupacionais. E entre eles está
estão os riscos psicossociais. Né? Então, como é que a gente pode fazer para promover uma cultura de prevenção, de Ótimo. identificação desses riscos e de mitigação, e para promover Nossa, uma saúde tomara que mental? todos os fiscais, todas as fiscais, e a maioria são mulheres, as fiscais, né, hoje em dia no Brasil, pensem como você, que não é, embora a gente vai ter duas brigas, né, de regras diferentes. Uhum. Eu não quero gastar dinheiro com multa e não quero ser interditado, e eu quero melhorar a vida a qualidade de vida das pessoas no trabalho, né? Então, a gente está com interesses diferentes em jogo. Essa que é a história. Por quê? Porque não tem aquela cultura do bem-estar autêntica, né? Saber profundo nas empresas, que a ideia é produtivismo ou produtividade ou mais-valia. Então, a gente vem de um modelo de organização de trabalho que, embora a gente tenha discussão de ergonomia, ela tem esses buracos, né? E o que a gente vê é que isso está sendo aberto, é uma caixinha que foi aberta. Então, né, o fiscal não está lá para ser palmatória, né? Vai lá. Ele quer ver também o bem-estar. E Sim. será que cobrando multa vai dar bem-estar? Ou vai dar mais corrupção? Ah, o Vamos negócio é ver. grana? Então, porque CIPA era chapa branca. Se fazia aquele relatóriozinho, assinava tchau e benção, todo mundo fechava os olhos. Morria alguém, se deitava alguém, a casa caía, era muito triste, tinha coisas para fazer e tudo mais, né? Mas é bem legal saber. E qual que é a tua formação, Elise? Eu sou psicóloga. Oi? Eu Psicóloga? sou psicóloga. Uhum. Isso, a Sueli falou, a maioria é psicóloga, não é não, viu, Su? Tem de tudo, mas que bom, então, por isso isso facilita também com a psicologia, interagir sobre isso, porque, que, né, eu vou falar de segurança do trabalho, eu vou até um ponto, mas não chego até a raiz da história, ciência social a gente não sabe a raiz, né? Que beleza. Bem, então vamos continuar na rodada das falas. Eu só vou pedir para talvez falar mais enxutinho, mas também não precisa reprimir demais. E de vez em quando a gente dá uma parada para quem está querendo falar, tá bom? Ó, na minha listinha, caramba, que lista boa, não vai acabar nunca. Falcone, seria a Sueli Fernando, é o Luiz Fernando. É você mesmo, Luiz? Deixa eu ver aqui. Pessoal, eu tô indo no aleatório aqui. Ó, José Falcone, Vera, Sueli, Peri. Seria Peri. Depois a Kátia, depois a Débora. Peri, você tá com som? Saiu, caiu. Peri, Cris, estou. eu acho que ele tá sem microfone. Ele mandou uma mensagem aí no chat. Então tá Já bem. se Ele fez um apresentou. textão. Ele fez um textão aqui, É, então. que é bom. Você está lendo, tá vendo o texto dele? Sim, Então você pode dar uma lidinha? tá. Estou em São Paulo, capital, meu microfone pifou, mas vamos lá. Atualmente é com as demandas e com esta correria toda no trabalho. Cuidar dos riscos virou algo bem dinâmico. Passa por identificar os perigos, avaliar o que pode dar errado, aplicar soluções e ficar sempre acompanhando, e tudo isso tem muito a ver com a qualidade de vida no trabalho, que depende de um ambiente seguro, boas relações, equilíbrio entre vida pessoal e profissional e um certo nível de autonomia, onde também entra nesta conta a parte mais invisível, como estresse, assédio, sobrecarga, que precisam ser considerados junto com as diretrizes, como a ISO 45001 e a OIT. E no fim das contas, até no setor financeiro, dá para refletir com a falta de educação financeira, como a falta de educação financeira acaba levando muita gente ao endividamento, o que faz a gente pensar bastante sobre todo esse cenário. Nossa, ele fez um tratado, Peri. Publica no LinkedIn e compartilha. Volto a convidar vocês para irem lá para a rede, E que tá uma festa lá, tá bem bom. põe seus dados aqui, Peri, por favor. Ele pôs, eu acho, ou não. Deixa eu ver se já foi. Então, aqui na palavra de Peri tem a coisa, a gente está falando de quê? Risco psicossocial, está falando de perigo mental, né? Se a gente for para dar uma etiqueta, o que seriam riscos psicossociais? Perigos mentais, né? E a outra coisa, a questão da autonomia, que é o X, porque a segurança psicológica muitas vezes requer uma proteção e uma limitação e uma alta disciplina. Então, a gente está lidando com esses elementos para ter um ambiente seguro, né? Do ponto de vista mental. Claro que ele combina. Se eu estou num lugar que está pegando fogo, você tem o físico, né? A condição física em si e a condição mental combinada.
E aí, o que que veio primeiro, o ovo ou a galinha, né? Então, a questão é, tem que trabalhar mais o emergente, tem que apagar o fogo. O que tem coisa de o que você pode controlar no curto prazo e que tem maior risco. Então, eu lembro de uma colega gastro, ela falava, a pessoa chega lá, porque a questão gástrica é dita muito em psicossomática, que tem uma forte base emocional, mesmo com H. pylori, que foi a descoberta que mostrou que não é tudo força da mente, né? Que tem um bichinho lá trabalhando. Fala, se o paciente chegar cuspindo sangue, o que que eu vou fazer? Eu vou tratar o sintoma clínico e depois eu vou fazer a escuta ativa. Ela trabalha com psicossomática. Então, essa sequência de processos e decisões que são importantes ter treinamento, conversar, ter segurança e rapidez, né? Muitas vezes, né? Bacana. Obrigada, Sueli. Você leu muito bem. Espero que o Peri aprove a sua leitura. Agora o texto está show. Sugiro colocar num lugar para ser compartilhado. Aqui na minha listinha está a Kátia, é isso? Bom dia, pessoal. Você pode falar, Kátia? A ideia Certo, é o que tem de bom na NR1. Quem você é, rapidinho, e o que tem de bom. certo. Bom, eu sou psicóloga de formação, aí trabalhando nas empresas, né, com as palestras de sensibilização, muito das lideranças nesse momento. O E som assim, não tá bom, viu, Cá? tá ruim? Tá um pouquinho fechado. Peraí, Dá para ouvir, mas está um pouquinho fechado aqui, né? peraí, deixa eu botar um negócio aqui. Gente, se vocês quiserem interferir, pode interferir, tá bom? Melhor? Melhorou um pouco? Oxa, muito, muito. Tá Melhorou muito. limpinho. Muito. Ai, que bom. Estão me ouvindo agora, né? Super. Tá. Eu estava dizendo que hoje eu tenho feito muita sensibilização das lideranças, né? Palestras e essa sensibilização. E o que eu vejo de bom é justamente essa oportunidade das lideranças olharem para si próprias antes. O autocuidado, que muito negligenciado, muito, até algum tempo atrás, continua, só que agora com uma preocupação a mais. E o que eu tenho visto também, nas palestras que eu faço, as lideranças muito preocupadas assim, agora eu vou ter que diagnosticar o meu colaborador, então a gente vem muito desmistificando isso. Não, é você estar presente, você estar reconhecendo sinais, você sabendo aonde você vai buscar ajuda dentro da organização, que às vezes nem tem. Então, as organizações estão tendo que criar esses canais, buscar toda essa estrutura. Algumas, né? Algumas já estão mais adiantadas. Então, a gente vai entrando nesse universo e cada empresa, como nós, como pessoas, é um universo, né? E aí a gente tem algumas, a gente estava falando muito daquele ofurô, né? Ofurô corporativo. Então, muitas que estavam ali com todos os serviços, massagem, a ginástica, momento, aplicativos de meditação e tudo mais, usando como um paliativo ali, mas agora, com a NR1 não vai dar mais. A gente vai ter que olhar, como a gente tem falado aqui, para o cerne, né? Vamos ter que, de fato, construir essa cultura, e eu acho que isso é muito bom, de um jeito ou de outro, está fazendo com que essas conversas se ampliem, né? Então, eu vejo, olhando o copo meio cheio, eu vejo, dentro de tudo que se tem, a oportunidade da gente ampliar, e olhar tanto o autocuidado, que ficou muito negligenciado por muito tempo, por conta da produtividade, e aí vem o adoecimento, para si próprio, enquanto líderes, gestores, e vão olhar para os processos. Tá tudo junto, não dá para a gente separar. Beleza, Então, é um Su. pouco de tudo isso, eu acho. Kátia, eu acho que você que gosta de escrever, já tem livro publicado, capítulos de livro publicado, podia fazer um, liderança, olhe para si, como fazer. Eu nunca tinha visto essa expressão, a liderança olhar para si, embora a gente, claro, todo líder Sim, tem que botar na balança que chega uma hora, a água está batendo no pescoço. Mas essa conjunção, essa expressão, eu acho que ficou bem bonita. E a minha dúvida é, se a gente está com a história do bem, da beleza, da integração, os caras que não sabem fazer isso e as caras que não sabem fazer isso, elas estão ficando marginalizadas e mal vistas. Daí piora. uhum, Então, como
Garantir uma diversidade de humor, de temperamento, e não que vai justificar um mau comportamento, mas a gente tem gente que não sabe, não aprendeu, não tem personalidade para isso, né? Uhum. Então, essas são cantinhos que estão escondidos e que vão minando esse esforço do fluir, do bem-estar e dessas coisas todas, né? Mas parabéns, você botou a sua empresa, por favor, e tal. E sabe uma Coloquei. coisa aqui, gente, que eu acho que era bom a gente compartilhar? Quais são as técnicas disponíveis para fortalecer a NR1? Então, a gente tem, por exemplo, criatividade, dança circular, que é o que a Kátia faz, que eu sei, rodas de conversa, aplicar protocolo. Então, se vocês puderem colocar aqui, você quer abrir um Mentimeter? Você consegue, Tiago? Abrir um Ó, Mentimeter? Então, posso, eu ó, já tô com ele pronto aqui, só preciso saber qual que vai ser a pergunta, né? mas assim é uma humilhação. Cite Vai ser uma nuvem de ferramentas, palavras, Cris? A gente vai fazer nuvem uma de nuvem de palavras? palavras. Não, não pode ser, não tem que seja uma listinha, porque às vezes nuvem de palavra aí fica difícil de saber a origem. Uma lista, ele produz uma coluna. O que que ela produz de gráfico? Ahn, Uma nuvem. ele tem gráficos de barras, tem Gráfico de ranking. Acho que barras. nuvem de palavras seria mais interessante, porque o gráfico o gráfico de barras ele vai colocar a barra se repetir palavras, mas a nuvem de palavras tem a mesma função e fica mais Então, visual para o texto. mas como a gente precisa falar do termo, sabe? E não da nuvem, vamos tentar a coluna. Se não der certo, depois a gente faz nuvem. Ou então, deixa eu ver, você vai ter a tabela do que falaram? É porque no caso Some com a do tabela na gráfico de frente. barras, o Hum. gráfico de barras já precisa definir as palavras para as pessoas votarem. O nuvem de palavras é mais aberto para as pessoas escreverem. Então faz nuvem. Então faz nuvem. Se não dá, se tem que dar palavra, não. Então faz nuvem. Vamos ver o que tem, depois a gente rastreia o que que era a ferramenta. Qual que é a Então pergunta, parece, professora? cite ferramentas para NR1. Ótimo. Pronto. Já coloco no grupo, no chat, pessoal, só um No instantinho. chat, daí a pouquinho vídeo. Agora na minha listinha, tá, você quer concluir? Tá tudo certinho? Posso chamar a Débora? Obrigada. Gente, coloquem suas links, LinkedIn, site, tudo que vocês quiserem, fotografia do filho, da filha, tudo, escola de samba, orquídea brotando, maracujá, tudo que tiver direito. Débora, por favor, bem-vinda. Oi, professora, obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Bom, vou responder a pergunta ali, depois eu falo sobre mim um pouquinho. Para mim, assim, o que a NR1 trouxe de bom foi trazer essa visibilidade dos riscos psicossociais, né? A gente Ótimo. sai daquela centralidade de pensar em algo de, saúde mental, é relacionado com o indivíduo, né? Tira aquele tabu de falar de saúde mental nas organizações, enfim, isso não, isso é questão pessoal, e não, né? A gente precisa olhar para a organização do trabalho. Então, nesse sentido, embora a NR1, né, ela seja uma norma genérica que fala de gerenciamento, né, dos riscos ali de forma mais ampla, mas ela traz essa visibilidade lá né, no item em si, enfim, fazendo a integração com a NR17. Então, essa para mim é a grande chave, assim, né, dessa visibilidade. Acho que todo mundo, né, fala, assim, mesmo quem não é da área já deve ter visto alguma coisa, então, é, Nossa, surpreendente. então é isso. E assim, falando sobre mim, eu comecei minha transição, fiz uma transição, eu sou formada em relações internacionais, né? Diferente um pouco ali das áreas, e fiz uma transição de carreira ali há quase 2 anos, e quase três, na verdade. E aí eu tô indo para essa área, comecei com felicidade corporativa, né? Então, programas de bem-estar, fiz a pós em mental health, né? Eu vi que teu nome era familiar. Então, Gente, tem concluí. 240 alunos, tem muita desistência, tem uns É, 10 a 20%. Eu falo, preciso conhecer essas pessoas. não, eu Obrigada por ter feito concluí. o curso, espero que você tenha gostado. Amei. Nossa, está sendo muito útil, assim, tudo que eu aprendi, né? E estou no QVT também, no grupo, enfim. Então, assim, hoje eu faço trabalho. E aí, mais recentemente, comecei a me especializar mais. Agora eu faço avaliação de risco psicossocial também, né? Para atender a norma ali e tal, mas não só para isso. E eu faço mestrado em gestão
de organizações na Universidade Federal do Paraná, aqui em Curitiba, e a minha pesquisa, até peguei os contatos de vocês, porque futuramente eu quero compartilhar, quem sabe até uns questionários, enfim. Claro. Eu tô montando um treinamento, né, de riscos psicossociais com base na saúde social, né? A minha orientadora é especialista em saúde social, então vou trazer esse termo também. Mas, assim, saindo um pouco da parte técnica ali dos instrumentos, mas aí tô desenvolvendo isso. Então, assim, todo dia eu tenho contato com a NR1, seja no trabalho, seja na pesquisa, né, do mestrado. Tenho desenvolvido esse tema, assim. Então, é um tema que me fascina muito, qualidade de vida no trabalho também, enfim, mas mais específico, os riscos psicossociais, a gente, né, tentar trazer um pouco mais visibilidade ainda para esse tema e com um olhar, né, eu tô trabalhando a psicodinâmica do trabalho também, de júri, enfim, trazendo esse olhar. E eu acho que essa questão, já nem vi se o Thiago colocou ali, mas assim, eu acho que essa promover espaços, né, para discutir isso, até porque a norma exige ali a participação, né, dos colaboradores, eu acho que também esse espaço de discussão ali também é um ponto interessante de se olhar, né, não simplesmente uma coisa impositiva, não só a questão de compliance, né, eu acho que a questão não é simplesmente cumprir a norma, né, mas é de mudar a organização e ir na raiz mesmo, né, verificar a organização de trabalho, propiciar um ambiente para que não aconteça, né, que não gere risco. Então, acho que essa é a grande questão ali. É um trabalho, assim, de letramento, assim, né, acho que é muito bom ver esse movimento de vários profissionais ali, de áreas diferentes, da área também, em conjunto. Eu acredito que daqui a alguns anos vamos ter os frutos disso, né, espero. Não, acho que já está. É, Débora, quem é sua orientadora? doutora Liz Sobol. Li Sobol? Liz Sobol. Li. Muito bem. E essa coisa de promover o espaço de discussão me ocorreu agora, por exemplo, as ruas dizem que quanto mais você ocupa as ruas, menos problema de segurança você tem. Então é importante você usar a rua, as calçadas, o espaço da rua, fazer manifestação. Então, ocupando o espaço da fábrica, do escritório, fazendo discussões naquele espaço, lembra? Tinha a ginástica laboral, lembra? Uhum, sim. Agora, quem sabe ocupar o espaço do evento psicossocial para Uhum, promover a compreensão do uso daquele espaço como meio uma coisa, numa linha meio sociotécnica, sabe? Talvez uhum, seria uma técnica bacana uhum. disso, como que poderia estar organizado, como seria aí entre a psicodrama, a gente teria essas ferramentas. E você vai ser professor ou já é? Eu estou caminhando para isso, assim. Inclusive, estou atenta a todas as oportunidades, mas esse é o Vai ser objetivo. carreira Ainda acadêmica não, ou não, consultora? sim, acadêmica também, Que né, beleza. nessa área, assim, mas ainda não estou dando aula. Também não Mas, dá tempo, né? Faz mestrado, curso, trabalha em empresa, se vier é, filho, família e tudo mais, aí não tem, dorme. Aí já cria o risco mas, psicossocial para você, né? é, mas Legal, é isso. bom. Mas Então, obrigada, professor. obrigada a você e parabéns. Aqui a gente tem então também, olha quanta coisa bonita que já veio. Essa questão do CID, quais seriam os CIDs referentes à NR1? Porque a gente tem no sopão da norma, e tem muito material disponível no Ministério do Trabalho e no CRP e outros órgãos, muito, eles estão caprichando. Mas eu estou me ocorrendo, lembra aquela listinha de assédio, sei lá, podia ter um CID equivalente, que fica mais fácil para o médico, né? Quem usa mais CID é médico, né? Tem essas questões dos perigos, todo aquele texto grande lá do PERI, a questão da liderança, essa questão da visibilidade. E vamos ver agora quem que seria a próxima da lista aqui. A Liana já falou, e agora a minha lista ficou uma coisa complicada. Seria. Ai, meu Deus do céu. Ó, gente, aqui nessa minha lista, vocês reclamem, por favor. Seria a Virgínia, é isso? Virgínia está aqui, eu acho que ela caiu. Virgínia. Professora, a Francisca levantou a mão aqui no. Oba, fala, Francisca. Mas eu acho que a Virgínia já saiu. Fala, Francisca, por favor, bem-vinda. Olá, eu sou convidada da professora Liana, estive com ela ontem. Bem-vinda, muito bem-vinda. Eu sou advogada de formação, contabilista, e assim, fiquei muito feliz com a fala da Débora. Eu também estudo felicidade, e hoje eu estou na Unifesp, fazendo uma tese de doutorado antes da NR1. É muito curioso, porque a gente já falava de felicidade antes, e hoje o tema é felicidade em residentes de radiologia com sinais de burnout. E a gente pretende fazer a intervenção com o modelo PERMA. O curioso da NR1, e que eu sempre digo, é que a gente precisa cuidar de quem cuida. E em 30 anos
da parte jurídica, eu acabei percebendo que as pessoas que cuidam do outro esquecem de cuidar de si. Então, talvez a contribuição para a NR1 seja essa, olhar para você. Assim como no avião você precisa colocar a máscara primeiro em você, o cuidado que parte tanto da área da saúde quanto de todas as outras áreas que agora vão precisar ser multidisciplinar, precisa começar por você. E lá em 1746 já era falado que saúde é felicidade, né? Isso é muito importante. Agora, fazendo uma crítica muito séria como advogada, as empresas elas acabam é, tendo uma responsabilidade com o todo, e saiu agora, dia 6, mais uma lei que a empresa é obrigada a fornecer relatórios, a cuidar do colaborador, a colocar. E como que a gente faz isso se o colaborador não quer se cuidar? Então, essa é uma crítica à lei que pretende se multar as empresas, né? E de verdade é uma dor para a gente que é o jurídico, que trata das contabilidades, como fazer com as empresas, principalmente as empresas pequenininhas, né? As empresas que Não, têm. mas aí, Francisca, quem contrata é responsável. Pode ser até empreiteira, ou que seja terceiro, isso é um clássico. Do trabalhador não querer se cuidar, ele tem que ser deslocado para outra função e ponto, acabou. Não pode deixar ele em risco. Isso já é uma tradição na área de gestão de segurança. É sempre responsabilidade de quem contrata. Senão fica aquela coisa do ato individual, do ato inseguro, que então não dá. Você contratou alguém, você tem que garantir que ele tem a condição, então, porque se ele está irresponsável em relação a isso, aí eu quero experimentar isso para ver se dá certo, a gente sabe que tem. Aí eu não vou usar isso, a responsabilidade do empregador, né? Então, Legal. você sabe como jurista, né? Esse é o caminho. Muito bem, Francisca. Então, a gente tem aqui uma doutoranda que está estudando felicidade e vai relacionar a NR1. Então, essa é uma outra questão. A NR1 fala de felicidade? Não fala. E qual é o princípio, qual é a base? É uma base filosófica de atitude em relação à vida. Então, ela vai compor missão. Eu não sei se ela tem hoje a FIB, outros indicadores de felicidade, feliciência, essas coisas que ajudam bastante. E tem uma outra questão, que é o termo colaborador, que eu fico brigando para trocar por empregado, por contratado, por terceiro, mas estou quase desistindo, porque está engolido. Então, hoje eu estou usando colaborador empregado, colaborador CEO, porque a briga começou com uma diretora de felicidade, que o CEO era chamado de colaborador e queria ser chamado de colaborador. Então, eu falei, você vai definir o seu CEO colaborador? Ela falou, não vou. Então, é assim, colocar ao lado do termo colaborador, qual é a função dele? Porque eu acho que isso localiza o tipo de compromisso jurídico e psicológico, etc. É uma sugestão. Então, alguém quer falar? Porque eu criei uma listinha aqui, ó, ver se vocês estão se eu estou viajando. Virgínia, Luiz, Mafalda, Luiz Fernando, Mafalda, Monique, Marcelo, e depois eu vou puxando. Tem Soraya, Giovana e tudo mais. E o tempo vai Ô, começar Cris, só reforça para o a falar. pessoal responder a nuvem de palavras. Oi, tá pronta a nuvem? Quantos responderam? Depende do número de respostas, senão seria Ó, 21 responderam? nós tivemos algumas participações aqui. Eu vou compartilhar a Não, não, nuvem. não Não, compartilhei ainda não. ainda não, senão vai Quantos enviesar as responderam? respostas, né? Não, quantos responderam? Deixa eu 4, ver aqui essa informação. 5. Ele está segurando aí. Não dá para Calma, saber? temos sete Então, participantes. quando Nós estamos chegar, a gente aqui está em com 23. 23. Quando chegar a metade mais um, a gente divulga. Então, pessoal, a Responda aí. pergunta é: cite ferramentas para NR1. Não precisa ser uma coisa assim muito sofisticada. Pode ser conversa, pode ser sono, dormir bem, espaços para sono, anti-estresse, qualquer coisa. Salas especiais, tá? Só para a gente ter um registro mais amplo, né? Mais representativo. Mas Mesmo, o também, link tá aqui, o sim, link tá no chat, pessoal. Só clicar e participar. obrigada, Adriana. Quando a gente chegar a 11, Tiago, daí você chama, tá? É, Bom, combinado. porque a não resposta também é dado de pesquisa também, né? Pode colocar não sei também, tá, gente? Não tem problema nenhum. Vamos lá, Virgínia, você está aí? Não tá. Ela tem um texto aqui, a Virgínia.
Virgínia, cadê Virgínia? Alguém enxergou? Não, deixa eu procurar aqui. Ela fez um texto grandão. Pessoal, terei que sair, tenho sessão agora às 11h45. E ela fez um texto grande. Enquanto eu procuro a Virgínia, Luiz Fernando, você poderia falar, por favor? Posso? Bom dia a todos. Bom É um dia. prazer estar nesse grupo, né? É a primeira vez que eu participo, embora eu já estou há bastante tempo no grupo, é a primeira vez que Jura? eu consigo participar. Não Porque, acredito. porque o que que acontece? Como eu trabalhei muito tempo dentro de empresas, né, no mundo corporativo, era mais difícil por conta dos horários. E agora, como eu estou, né, nesse momento de expansão de carreira, eu tenho um pouco mais de tempo livre, estou melhorando a minha qualidade de vida, posso me dedicar mais à NR1, a melhorar a qualidade de vida das pessoas nas empresas. Então, eu estou conseguindo melhorar a qualidade de vida de modo geral, né? Então, bem-vindo. Juro que eu pensei que você já tivesse participado. Gente, sabe, essas reuniões existem desde 1992. Vejam só. A gente está com mais de 30 anos de história de reunião. E tem material que não acaba mais. Não sei como a gente vai fazer. Tem essa parte digital, mas antes do digital tem os livros, as publicações e tal. É uma beleza. Luiz, conta de você e o que, que a NR1 trouxe de bom. Tá, eu sou formado em sistemas de informação, então nada a ver com a maioria do grupo que está aqui, mas a Gente, professora Ana para com esse negócio de Cristina. nada a ver. Quem que é psicólogo aqui é minoria hoje. Mas eu acabo, né, até seguindo os conselhos da professora Ana Cristina, que foi também a minha mentora na minha primeira formação de gestão de pessoas, quando eu apresentei um trabalho sobre jogos empresariais em 2008, né? Até apresentei um trabalho depois nos grupos da FEA, lá na USP, né? E assim eu fui, né? Participei, fiz uma especialização em neurogestão e recentemente eu me formei como psicanalista e uma especialização em saúde mental, né? Então a gente vai vendo. Como eu trabalhei em TI muito tempo, a pressão dentro da área de TI e no mundo corporativo é muito grande. E aí você sente a necessidade, né? E aí eu acabei me enveredando para o lado da qualidade de vida. O que eu vejo como oportunidade, alguns já falaram, né? Sueli, a Vera, é melhorar. Como eu trabalho muito com processos, né? Eu trabalho ainda com processos dentro da NR1, com o objetivo de melhorar as atividades, os processos, né? Relacionados ao sujeito e o relacionamento. Então, trabalhando com a implementação da NR1, né, estou atuando com o COPSOC, né, trabalhando com o autoconhecimento e para que as pessoas conheçam os seus limites. Porque os limites dentro de uma área, de um ambiente de trabalho, a gente consegue se limitar e focar mais no que é nosso, sem avançar e incomodar o coleguinha de trabalho, né? Então, eu trabalho muito com essa questão dos limites no ambiente organizacional. E eu tenho atuado com cooperativas, né? Me filiei a uma cooperativa de trabalho, que é uma cooperativa de consultores, e a gente está montando um projeto para trabalhar no SESCOP, que é o Serviço Nacional de Aprendizagem das Cooperativas, né? Porque aí a cooperativa, embora ela é uma empresa, ela é um mundo à parte, ela trabalha de forma diferente, ela já trabalha com o social, ela já trabalha com o bem-estar da comunidade onde ela está, né? E isso vai muito de encontro com a NR1. Só que Uhum. essas cooperativas, como as cooperativas elas são novas, falta processos, falta direcionamento, falta compliance, né? Então a gente está tentando trabalhar nesse mundo das cooperativas, né? Que E eu acho bacana. que é isso aí. E a Sescop ela já tinha uma tradição de discutir qualidade de vida com cooperativas, né? Ela é bem potente. Cooperativa ela já tem aquela veinha, né? Gente, vocês viram que o Luiz Fernando é Limonge de França Guilherme. Ele é, sim, meu primo. Ele é filho da minha primeira irmã, que nasceu primeiro. Quantos anos está a Margarida? 80, quase 79. 81, Oi, fez agora nossa! 81. Então, a mãe dele é minha prima, do meu tio mais velho, que faleceu com 98, e conheci esse menino na barriga da mãe, e virou essa emoção aí, uma beleza. Obrigada, muito obrigada mesmo.
E eu acho que Professora, essa 12 palavra participantes, limite é tá? legal. 12, oba, oba, oba. Vamos lá ouvir. Então, a gente tem Mas aí uma palavra. cabe mais, gente. Participem. Não, mas se eu prometi, a gente já pode publicar. Então, aí a palavra-chave que a gente tem, limites, e outra coisa, a questão do cooperativismo, que ele tem uma cultura favorável para as percepções de bem-estar, para as ações de bem-estar. Então, vamos ver o resultado, depois a gente ouve a Mafalda, a Monique e o Marcelo, tá bom? Vamos lá. Olha, ficou bem arrumadinho. Cite ferramentas. Prevenção de burnout, que é uma ação, tudo bem, mas o burnout ele tem ah, o que seria uma ferramenta de burnout, né? Então, a descrição você pode ter o diagnóstico precoce, escutativa, pode ter o treinamento e tem o protocolo da Cristina Malachi. Obrigada, viu, Liana? Cristina Malachi e a. Como que é o sobrenome? A amiga dela? A colega dela? Daí, se você tiver o link do protocolo dela, o artigo vai ser super bom. Ele é muito gostoso de ler. Então, a gente tem, olha lá, pessoal, se alguém quiser comentar o questionário COPSOC, que é um questionário aberto, gratuito e bastante popular, e considerado validado no Brasil, né? Então, o professor Fernando Fargueiros, ele é um dos que divulgou bastante, e eu acho que a Marina também, no curso lá de NR1, falou bastante. Natália, não consegui me inscrever na fala. Não, mas você não precisa se inscrever, Natália. Levanta a mão e fala. Imagina, por favor. Após o afastamento. Vamos lá. Então, olha, danças circulares, cultura do diálogo, autoconhecimento. Então, podia fazer um print disso para ficar mais fácil, Tiago, e postar o print aqui como PDF. Não sei se isso ajuda. Olha quanta ideia boa. PDI Eu vou emocional. gerar uma imagem, professor, ao final da reunião que será disponibilizada para todo mundo. Eu mando Perfeito. por e-mail e no grupo do WhatsApp também. Isso, pode ser naquele grupo. Nossa, ficou muito legal. E olha que foi só metade do grupo que participou, né? Bem bacana. Google Forms, né, que são os protocolos, pesquisa de clima. Essa é uma coisa tão antiga, a pesquisa de clima, mas incrível como ela já tem tradição. É uma prática tradicional, só que ela é tensa, ela tira a qualidade de vida dos chefes. Eles morrem de medo de ser demitidos por causa de resultado de clima. Então, começou nos anos 70, ela hoje tem uns rescaldinhos bem delicados, né? Mas ele é muito conhecido, ele é uma ótima opção. Muito bem. Alguém quer comentar essa tabela? Alguém quer? Não? Então, vamos partir para a nova. Todo mundo quietinho, gente. Ó, então, vamos ouvir agora a Mafalda. Ah, você quer falar, Elise, ou é impressão minha? Não. Mafalda, você está aí, Mafalda? Saiu também, ou não? Eu acho que é aquela história do time. Monique está aqui. Então, você poderia falar. Ah, Natália, perdi a Oi, mão. professor. Oi. A Monique fala e depois a Natália fala, que queria falar. Será que a Natália já foi embora? Não, tá aí. Vamos lá. Oi, bom dia. Professora, é uma alegria estar com a senhora novamente, só vejo na psicossomática em alguns momentos, mas sou uma grande leitora dos seus trabalhos, Ai, preciso é, escrever. do professor Evelino também. E eu sou psicóloga organizacional há 15 anos, né? E eu fui uma psicóloga que foi fazer psicologia não pensando na clínica, eu sempre fui para a organização. Então, eu trabalhei na CSN, na ITO, na GEL, e hoje eu sou consultora. E eu já estou encabeçado alguns projetos em algumas empresas da NR1. E o que vem me chamando muita atenção é o envolvimento da liderança, né? Eu gostei muito do que a colega falou de voltar para si. E eu acho que uma das coisas que está sendo mais bonito é trazer uma psicoeducação para eles, desde segurança emocional, ensiná-los, sabe, o beabá mesmo, o que que é a própria inteligência emocional. Eu vi que durante o processo, né, de não só o mapeamento, que eles ajudaram muito, mas também de começar a pensar em algumas aplicações, o que funcionaria, o que não funcionaria, eu vi que os líderes eram muito sedentos da volta para si que a colega falou. Então, eu fiz, eu até chamei de escola para líder, brinquei numa empresa, né? A gente fez um ciclo de 10 treinamentos
tudo voltado para inteligência emocional, né, autoconhecimento, até projeto de vida, trouxe até Viktor Frankl no negócio, e eles amaram, porque uma coisa que é muito real que eles falam, tipo, às vezes as pessoas têm escola para tudo, mas às vezes você vira líder do dia para noite e ninguém está preparado para isso, Exatamente. né? Então é muito comum, nessa empresa que eu fiz, assim, um engenheiro brilhante, brilhante, o melhor engenheiro que tem lá. Colocaram ele na liderança, foi minguando, Almoço. ele queria sair. Uma das primeiras coisas das primeiras conversas que eu tive com ele, com o dono, eu falei assim, vou mudar esse cara de lugar. Pronto, mudou, ele voltou assim, sabe? Com alegria e tal. E ele era o mais engajado nos treinamentos, todo mundo ficou muito impressionado, porque ele era totalmente, assim, embotado. E ele falava, ele queria saber. Então, eu acho que a sementinha tá na liderança. É onde vai fazer o trabalho mais bonito da NR1 florescer. Tem que ser ali o foco. Nossa, Monique, olha, esse negócio do psicoeducação quase derruba a inteligência emocional, porque a inteligência emocional, olha, tem o autocontrole, a autoconsciência, a questão da oportunidade, entendeu? As emoções, Empatia. a empatia e tudo mais, né? Mas a psicoeducação, ela é mais ampla que a inteligência emocional. Eu acho que Concordo. você podia registrar essa marca. Dá uma olhadinha, se não tiver, você fica proprietária da marca, porque ela é muito boa. Você tem neurociências, que é uma função, né? Agora, Uhum. psicoeducação, veio aqui o termo também letramento para essas coisas que a gente usa, literácia financeira, né? Tem a tese de doutorado do Elton Parente, mas psicoeducação achei demais. É sua essa frase ou você se inspirou? Não, é minha, é espontâneo, saiu agora. Ah, então, olha, vai lá no INPI, registra a palavrinha, e porque ela é muito legal. Você vai ser Ah, rica e famosa. Ou melhor, famosa, rica a gente não sabe, mas eu acho eu que conta é uma comigo que coisa vai muito ser uma difícil. marqueteira disso, né? Mas, ô, E, Cris, Olga, psicoeducação já existe a palavra, viu? Mas se não está registrada, ela pode registrar, né? É, não sei não, porque eu já vi em livros de educação, enfim. Então, mas se o que na INPI verdade está na aceitar, cognitiva comportamental, né? Tipo, quando faz em técnica é em clínica, né? Mas aí na organização também não está. saiu agora. Outra coisa da professora é que, obviamente, que eu sou psicossomatista, e eu trago muito da psicossomática. Tipo, em vez de as pessoas ficam muito preocupadas com CDF, 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 né? Fala assim, mas é aquela pessoa que tá com uma gastrite recorrente, né? Tipo, as psicodermatoses. Eu não vejo um ansioso na fila do pão, nem, né? Eu vejo uma pessoa, né? Então, assim, é tentar trazer esse olhar para a pessoa inteira, né? Tipo, seja um diabético ou alguém com um CDF, né? Para tentar também, porque o que eu percebo, até tem uma certa. O medo dos auditores, né? Tá vindo aí, né? As multas, as coisas. Eu acho que. Assim, traz uma ambiguidade de sentimentos que até traz um pouco uma leve psicofobia das coisas. É, que bacana. Esses dias, é, a ideia de que o termo, você está falando pessoa, né? Na Uhum, Constituição de 88, substituíram a palavra homem, que era o universal para pessoa, e substituíram por pessoa, em 88 na nossa cultura. Antes, o uhum. homem significava tudo, né? Então, o homem englobando homem, mulher, transgênero, o que seja, né? Então, hoje, a gente tem o termo, você falou, não vejo o ansioso na Vila do Pão, eu vejo uma pessoa, é bem legal esse termo, né? Mas aqui, onde eu moro, é uma esquina que tem muita discussão o tempo todo, gente, o que eles xingam, são várias pessoas se xingando, muito palavrão, muito tudo. Pegou na direção, já viu, né? Obrigada, Uhum. Monique. Cris, Obrigada a Sim, você. vamos lá. Muito eu posso obrigada. falar uma coisa em relação ao que a Monique trouxe aí, outras pessoas também Claro, já falaram da claro, claro, liderança, claro. que isso está sendo uma coisa tão interessante, tão importante, porque o líder ele sempre foi muito cobrado, mas pouco olhado. Então, assim, eu que está há muito tempo, né, vendo, atuando à frente das empresas, o que eu via muito era isso que a Monique acabou de falar. Entendeu? As pessoas sendo promovidas, dorme, analista, acorda gerente, coordenador, e aí são cobrados, não estão preparados para aquilo. Por que que a geração Z não quer ser líder, né?
A gente já viu isso, né? Então, eu acho que essa é uma outra oportunidade boa também, porque o líder, eles vão ter que cuidar do líder se querem que ele olhe para a equipe, né? E alguns que eu já conversei em treinamentos, em outros momentos, eles falaram assim: ah, eu não me sinto preparado para avaliar se aquele cara está em surto ou não sei o quê, se ele está com algum problema. E o pior é, se eu chegar lá para perguntar e ele trouxer o problema, o que é que eu vou fazer com isso? Né? Então Ele é deve tomar um exatamente soco na cara antes, né? é isso, além de Ele você botar a mão cuidar na... dele, preparar ele, né, para isso. Não adianta jogar o coitado na fogueira, né, que ele tem, porque o líder tem que ver, se ele não tiver o cuidado com ele e for preparado para olhar para o outro. Então, eu acho que isso é um ponto muito importante que Esse mundo das emoções, ele tem uma dinâmica muito própria que é em oposição a processo, a tempos e movimentos, né? Então, incluir a questão da emoção em si, não só do sentimento, da emoção, daquilo que faz mover, né, com irritação, com aceitação, com educação, com grossura. Então, isso é um mundo bastante complexo. Eu acho que é passear em cercas de arame farpado, né? Então, a gente sabe pouco sobre isso, né? é verdade. Legal. A Natália estava querendo falar, depois da Natália pode ser o Marcelo? Pode ser, Cris, posso ser. Eu Sim, também meio ansiosa aqui para falar, porque eu estou achando muito interessante a abordagem, tá? Por quê? o seu Porque som não tá bom, Ná? não. Som ruim é uma coisa ruim, mas se der para melhorar, E agora, tá melhor? bem melhor. Tá. Então, eu sou psicóloga, né? Conheço a Cris desde Do tempo do Banespa, que você era gerente lá. Eu acho que a Elise que levantou a mão depois que falar. Estou te vendo, tá, Elise? Então, que eu fazia parte da equipe da divisão de saúde e organização do falecido Banespa, né? E que nós implantamos um programa de qualidade de vida lá muito legal. E eu fiquei nessa divisão durante 11 anos, né? Até que eu voltei para a clínica, né? E hoje eu vejo a NR1 do ponto de vista do paciente, tá? Porque as pessoas que eu atendo, né? Então já tive a oportunidade de atender pessoas que se afastaram por burnout, por outras questões de saúde emocional, cognitiva, e eu achei muito interessante a atuação na readaptação desse profissional, tá? E porque o profissional, quem ficou afastado por certo período de tempo, ele precisa ser acompanhado e a recuperação, ela não é fragmentada, mas ela tem fases, né? Ela tem fases. Então, acho muito importante isso, porque mas o profissional também, que é reabilitado, ele precisa ter consciência do que ele vai passar. Por quê? Porque eu já peguei profissionais que estavam retornando e a médica que ia fazer a readaptação, então você pode voltar a partir de segunda-feira? Não, eu não me sinto ainda bem o suficiente. Ok, então você volta por 2, 3 semanas, no período de 6 horas. E depois isso vai sendo aumentado gradativamente. Então, eu vejo porque depois que adoece, a gente precisa pensar no retorno, certo? Nossa, Natália, muito importante. A gente tem aqui mais um ator que é o paciente. O paciente dentro da NR1, que essa figura não aparece. E o líder aparece na NR1. Gente, a gente tem 2 demandas aqui, te interrompendo um pouquinho, que é a Soraya, a Elise, que levantou a mão, depois a Soraya, e depois a gente tem a Mafalda para falar. Eu estou meio preocupada com o tempo. Tá bem, fiz um prazer imenso revê-la e participar do programa. Você fica aí, fica aí, pode ficar aí. Eu quero
Não vai embora. Eu estou Não, querendo aqui, a gente, pelo menos quem veio, tem que dar o ar da graça, um pouquinho que seja. inclusive, eu até vim para a academia, mas estou participando aqui. Ah, da academia, ai, como isso é bom, né? Isso é Tá bom bom, poder fazer de qualquer lugar. tá Então, bem, querida. muito obrigada. Olha só, temos um paciente na NR1 e a questão é: o paciente é a empresa ou é o funcionário? E quando um é afastado por burnout, fica todo mundo triste. O que que ele tem? Será que isso passa para mim? É contagioso? É um estado assustador do afastamento do burnout. Todo mundo se sente meio culpado e também com medo de estar submetido a esse sofrimento. É uma coisa tão esquisita, parece uma nuvem preta, assim. Não sei se vocês já viveram isso, né? Bem, Elise, vou pedir para você falar. E eu não sei, Tiago, como está o teu horário, se a gente pode estender 10 minutinhos para dar uma rodada final para quem quiser falar. Por favor, Ainda Elise, tranquilo, quer professora. comentar? Obrigada. Pode seguir. E a Soraya também falou um negócio bem legal da realidade dela. Fiquei curiosa e depois, na sequência, a Mafalda. Tá aí a Mafalda ou ela desistiu? Não, não sei. Não estou vendo. Mafalda tá aí? Eu acho que ela se foi. Ô, dó. Vamos lá. Fala, Elise. Achei bem interessante essas reflexões todas, né? E assim, achei muito legal esse ponto que trouxeram sobre a questão da liderança, né? Porque a gente fala muito assim de que muitos os riscos, né? Eles estão ali presentes realmente na organização do trabalho e pensando assim na organização do trabalho de uma forma bem ampla, né? Das relações que se desenvolvem ali no ambiente de trabalho e a liderança ela é um papel fundamental nisso tudo. Porque você tem ali as relações que acontecem, né, de maneira vertical, que são liderados e líderes e liderados, né? E também entre os próprios liderados também. Então, fomentar esse ambiente, né, em que há respeito, em que há diálogo, né, cultura, enfim, tem várias coisas que se fala sobre, né, tipo, cultura de erro e não cultura de culpa. Fomentar essas várias coisas e pensar nessa questão do preparo da liderança é fundamental, né? E de a gente pensar a liderança em três aspectos, né? Você tem ali a liderança de si mesmo, que é o que a colega falou, de um líder olhar para si mesmo e de ele se reconhecer, se perceber nessa relação de liderança, né? Qual é o papel dele ali diante da sua equipe. Então, a liderança de si mesmo, a liderança da equipe e a liderança da organização. Então, temos três níveis aí, né? Então, não é algo assim, simples, mas também não é impossível, né? E de a gente pensar que achei muito legal essa última fala, né, da colega que falou sobre essa questão de quem é o paciente, né, no meio disso tudo, né? Quem é aquela pessoa para quem o nosso olhar se volta, né? Então, talvez não seja o paciente em si, mas a relação que se estabelece, né? Então, assim, qual é a relação que aquela empresa, que aquela equipe tem com as pessoas que a compõem, né? Então, a gente pensar nessa questão mesmo das relações, né? E aí, gente, assim, né? Eu estou aqui como auditora fiscal, trabalho até para entender, né, quais são as discussões que estão ocorrendo nas empresas, pelos estudiosos também. A gente também está por aqui desse outro lado estudando e conversando e dialogando. E, assim, o nosso fim, é claro que se, por acaso, né, a gente for na empresa, a gente encontrar coisas que estão fora da legislação, vai ter multa, vai. Mas qual é o nosso papel principal? E Primeiramente, nem eu entendo fazer. assim, Vai ter multa, vai ter prova. Elise, tem uma outra coisa: a liderança é todo mundo. Hoje você pode não estar sim, líder, mas você pode vir a ser líder. Então, também não colocar ele como um ser deslocado, né? Em princípio, todos nós somos líderes, e podemos por estar isso que a exercendo ou não, relação, né? né? Muito Por isso que bem. está de olho na relação, nessa relação, porque esses Isso. papéis eles mudam. E assim, gente, estou reforçando, né? O que a gente pensa hoje, né? Pelo menos uma boa parte das pessoas, e principalmente agora quem está entrando, e é o que a gente conversa muito aqui na Assessoria Fiscal do Trabalho, é que o papel é de orientar, principalmente, e de prevenir. Porque o que a gente quer é que as coisas não aconteçam, né? A gente não quer que aconteça para que a gente mude. É. Pelo contrário, Mas, bem né? ou A mal, gente vocês quer são fiscais, prevenir. né? Vocês têm que entregar o É, trabalho da fiscalização, né? Isso exatamente. Mas é isso, é prevenir e esperamos ter parcerias, tinha que né? estar no papel, fiscalização sustentável, não sei, educação, né? Alguma coisa E assim. prevenção, Vamos ouvir a orientação. Soraya, então. Muito legal. Essa postura da fiscalização, tomara que todos ouçam. Soraya, Oi, vocês conseguem me ouvir? sim. Por que você Ah, falou que sua realidade está muito longe? muito distante, gente. Eu sou contadora, eu atendo micro e pequenos empresários, Em que cidade você está? dentro Guarulhos, São Paulo. Atendo o Brasil inteiro, mas assim, sou convidada da professora Liana também, muito obrigada pelo convite. Achei a discussão super Obrigada, Liana. rica, mas eu olhei assim para um cliente, para outro cliente, onde que eu posso levar isso, para quem que eu posso apresentar aquilo, e assim, 0,0001%
conseguiria aplicar isso hoje na realidade deles? Tá todo mundo preocupado com a questão da multa. Tanto é que eu sou contadora e estou aqui para poder levar aos clientes opções estratégicas de que eles podem fazer. Mas não chegou ainda a consciência do cuidado, tá? A questão do vamos nos proteger. E de verdade, é uma realidade de fora, assim, dentro das micro e pequenas empresas, não se fala em liderança. É o dono que faz tudo, que chupa cana, masca chiclete, cuida do funcionário, muitas vezes faz papel de pai e mãe, porque tem que orientar como um pai e uma mãe, que chega de volta para ele, ele fala, eu tenho que orientar como pai e mãe, mas eu não posso dar uma cintada, né? Agora é psicologia positiva dentro da NR1, porque eu não posso montar em cima, eu não sei nem o que fazer. Então, Não, os micro e pequenos empresários, eles estão totalmente perdidos nessa realidade é. da NR1. Então, não, eu acho que talvez você não está tendo um olhar orientado para isso. Trabalhei muito e trabalho com micro e pequena empresa. Teve empresa que começou toda a estrutura, a cultura baseada na questão psicossomática. Ele queria trabalhar, e era uma metalúrgica. Então, com certeza, com um pouquinho mais de Esse é o recorte. 0,001. Não, É não, esse cara. não. Gente, É onde essa tem vida, pessoa. não, onde tem vida, as pessoas se alimentam, interagem, conversam, tem rotina. Ah, é ali que você vai atuar, não precisa de coisa diferente. Não precisa Sim, reinventar sim, a eu roda. entendo, mas assim, a Vai varrer a preocupação casa. hoje, o que eu quis dizer é que a preocupação hoje do microempresário não é o cuidar da pessoa, é o não ser fiscalizado. Não, Não é o duvido não que ter seja só paciente. isso. Se ele tiver uma dor de barriga, ele tem que ir no banheiro, ele vai ter que se cuidar. Se ele Ele tiver uma. sim, sim, Isso já vale. professora. Teve dor de barriga, teve alteração mental, está sem sono. Então, a gente tem evidências clínicas da rotina que aí você, como contadora, tem toda um lado da contabilidade sustentável. Mas existe dentro do ESG muitos sinais em micro e pequena, grandes sinais. Ninguém é burro, ninguém é autodestrutivo, ninguém é isso. Então, eu acho que é Me mais fiz uma entender espuma. perfeitamente. O que acontece é o seguinte, não é que não é a prioridade. A prioridade é eu preciso manter minha empresa Não, não, mas funcionando. se ele está com medo da multa, para ele não ter multa, ele vai fazer coisa simples. E Sim, essa isso coisa é. E simples aí, é quando eu ouço as riqueza, falas dos educação. colegas, que Oi? a gente tem que pensar nisso, pensar naquilo outro, o micro e pequeno empresário, assim, me dá uma solução, eu vou aplicar, isso daí vai me evitar multa e vai Isso. cuidar do meu colaborador. Ponto, final. Ótimo. E Então, essa não única tem solução. toda essa construção, não. Não, não precisa de construção. Eu acho que tem que entrar com cardápio de solução mesmo. Curtinho, sequinho e adaptado. Não é coisa do outro mundo. A E gente não aí pode entra numa, repetir a atitude deles. A gente Aí não entra pode ser espelho. uma outra coisa que parece disfuncional também, ao meu ver. Eu trabalho com educação financeira e 70%, mais de 70% dos brasileiros estão endividados e mais de 60% relacionam isso ao emprego. Ah, porque eu estou ganhando pouco, porque não me revalorizam, quando na verdade não é. É ele que não tem educação financeira para se organizar e se independe dele ganhar 5 ou 50, ele vai gastar mais do que Eu acho recebe. que E talvez aí fazendo joga de boas volta essa parcerias responsabilidade vocês para as vão. empresas. Fazendo boas parcerias com as micros, pequenas, o Sebrae, a Aliana, o Empretec da vida, a gente tem tido coisas muito boas, muito efetivas. O Sebrae, um dos primeiros que trouxe os programas de bem-estar e qualidade de vida. Então, buscar os exemplos e ajudar a dizer que tem solução. E partir de coisas simples. E não repetir o pânico, né? Se você contagia o pânico, é pior. Falar assim, eu entendo, é normal. E gente com de salto alto todo metido pode estar muito pior em termos de risco psicossocial. Então, não é porque é micro que não tem coisa boa. Eu acho que há coisas, que nem aquela história, não é o pobre só que está endividado. Eu acho que tem aí, antes de tudo, a parceria da competência. E eu acho que isso pode ajudar, porque ótimo que ele está reclamando e está falando e não quer ter multa. Legal, não quer ter multa? Para não ter multa, simples. Ambiente limpo, educação, equipamento de segurança, só não tem uma coisa do outro mundo. É o viver bem. Não tem essa sofisticação de que vai ter que fazer o MBA. Não tem. É o livre conviver, a educação, o cuidado, a escutativa. Custo zero. Zero. Esse é o desafio. Levar esse seu discurso para a ação dentro das Não, pequenas não tem empresas. discurso, é chegar e trazer. Falar, não Então, vamos esse é o desafio. conversar? Como implementar? Eu Na hora que o cara falar aceito um multa, mapa de coração não, aberto que eu vou adorar levar mentoria. para os meus clientes. Mentoria, a Liana sabe fazer bem. Mentoria, só isso. Você está indo para a empresa, você já vai com aquela
Dica, o cara reclamou de multa, ótimo. Então, para não ter multa, aqui você vai botar luz, aqui você vai mudar a questão da comunicação, limpeza, dar oportunidade, caixinha de sugestão. Não é coisa do outro mundo, gente, não é. Não é, gente, é um bicho difícil, não é. As pessoas gostam de ser amadas, respeitadas, isso não custa nada. Sabe o que eu tenho ouvido, professora? É muito assim. Eu estou tendo dificuldade de contratar e agora estou com mais medo ainda, porque quando eu pergunto para as pessoas qual é o seu um ponto de melhoria, eu sou ansioso. Aí eles falam, eu não vou contratar, porque já vai entrar na NR1. Eu também sou ansioso, quem não é, né? Quem não é, quem não tem ansiedade, né? Eu falei, Não, mas eu acho que aí vocês você não vão está contratar ninguém, com a porque todo mundo faca é e o queijo ansioso. na mão. Posso te dizer que onde tem a dor tem a solução. Você sabe que tem aquela história, né? A crise é a grande oportunidade para você criar. Então, se a demanda está vindo para você, você está com todo o material para fazer uma coisa boa e simples. E aí precisa talvez de uma parceria, de uma mentoria, para você não ficar assustada. Então, passar tranquilidade e buscar o especialista disso. Se é contadora, então vamos pegar alguém que tem esse olhar sobre isso. Só posso dizer que você tem grandes oportunidades de mostrar esse outro lado com uma parceria, porque você já faz a parte contábil. E aí vai desenvolvendo. É muito mais fácil do que parece. Às vezes fala, mas isso aqui é uma bagunça, tal, e o pessoal ainda está feliz. Sim, porque é escutado, respeitado, amado. Vamos fazer junto. Né? Então, os resultados são mais imediatos, em geral. Eu Tá acho. ok. Eu acho não, Obrigada. bem feito, né? Então, obrigada por trazer, e eu acho que você está com muitas oportunidades, muitas dores, para fazer aquela coisa bem trágica. Nossa, está um tumor imenso. Vamos operar, vamos tratar, a pessoa vai ficar boa. Entendeu? É uma chance de melhorar, porque você está enxergando. Você está enxergando, o cara está reclamando para você, ele não está engolindo, né? Então, essa é uma coisa do ver, da visibilidade, né? Tá ok. Então, Soraya, tem um monte de gente querendo falar com você aí no chat. Deixa seu ai, contato aí pra ai, gente. Elice, olha só quanta mentoria você vai ganhar. Vai ser muito legal. E Muito você está bom. Vou com deixar tudo, meu você contato está no chat você aí. tá com a mesa posta. Pessoal, vem aqui aprender, vai aplicar. Quero um caso, quero uma situação real. E você é uma situação real. Né? Você está no coração do problema. Isso é um presente para quem quer fazer as coisas. Né? Tá ótimo, Que bom. obrigada. Nada. Embaixo dessa espuma tem muita cerveja gostosa. Vamos lá, Marcelo. Aí o Marcelo fala, e aí depois a gente faz uma rodada final, entrou a Liliane, teve gente que entrou e saiu, mas tudo bem, eu acho que é parte da vida. Vocês estão Professora, gostando? também tem mãos Então, levantadas, tá, professora? tem o Falcone. Falcone, você quer falar antes do Marcelo? Giovana Marcelo também. deixa ele Não, falar. deixa o Marcelo falar, depois eu complemento. Tá bom, então, Marcelo, complementa Falcone, depois entra a Giovana. Obrigada. Desculpa, Bom dia, viu, gente. Thiago? Bom Bom dia, dia. obrigado. Eu cheguei aqui a convite do Falcone mesmo. Obrigado por falar antes, Falcone. Eu tenho quase 40 anos de recursos humanos, gente. Eu tenho algumas impressões assim importantes. Quer dizer, acho que são importantes, né? É, a gente fala de algumas coisas já há tantos anos, 30, 40 anos, e, na minha opinião, sempre foi um tabu a própria empresa falar sobre essa questão mental, com medo de descobrirem que as metas abusivas, né, são o motivo da doença. Ponto. Então, eu acho que tem um fundo dessa conversa importante, que é a frustração das pessoas. Pessoas não querem um emprego, estão frustradas com a atividade, a transformação do mundo do trabalho, estão frustradas com o salário, porque a produtividade é baixa e ninguém fala sobre isso, estão frustradas com a Marcelo, política. isso mesmo, você tem toda a razão, mas você vai ter que fazer uma síntese, que o nosso tempo está aqui pegando. Tá. Mas o termo frustração e o propósito dessas atividades, eu acho que eles são o cerne da NR1 e desse tema. Então, o fato da gente estar 30, 40, 50 anos na área de RH mostra essa dura realidade, né? Como que você vai lidar com conflito, frustração que sempre, né? Mas aqui hoje a gente está falando de copo cheio. E então ponto positivo da NR1. Puxa para aí, por favor. E aí eu vejo as empresas lidando com o que vem de fora e aquilo que está dentro, né? Que é a qualificação da liderança que precisamos fazer sempre, né? Por exemplo, eu trabalho com cargos salários para remunerar, que é a minha empresa de 15 anos. As empresas não conseguem definir quem é júnior, pleno e sênior. Isso não deixa transparente o que é uma carreira. Então, 50% das empresas não fazem uma pesquisa de clima, ou nunca fizeram. É uma oportunidade, né? É lógico que você vai ter que repaginar a forma de gestão,
para poder, inclusive, não ser autuado. Mas aí você tem um ganho de produtividade interno, mudou o clima, etc. Então, é uma visão muito rápida sobre isso, e eu acho que tem um pouco de ganho aí nessa história toda. Obrigado. Então, você está dizendo que é uma oportunidade de trazer clima organizacional e usar cargos e salários de uma forma mais efetiva para evitar mal-estar. Aumentar a transparência nas carreiras, professor, é isso? Ótimo, ótimo. A gente não falou de carreira e não falou de cargos e salários. Não estou falando do dinheiro em si, mas essa visibilidade de caminho a percorrer, perspectiva, desde o primeiro emprego até a aposentadoria, pós-aposentadoria, não tem sido indicador de risco psicossocial. E a gente sabe que o plano de PPRA de aposentadoria é um nó em vários sentidos. Primeiro que a pessoa quer continuar a trabalhar, né? Então a gente tem aí um novo e a questão intergeracional junto. Então, quem que é mais promovido? Então, a gente nunca viu cargos e salários falar de qualidade de vida. O que eu lembro, o cara vai passar a ganhar 3 vezes mais, tem que orientar para ele gastar o dinheiro direitinho. Mas, sabe, então essa coisa é bastante delicada nesse sentido, né? Aí temos mais um indicador bastante potente para ser trabalhado e que não está no chão da fábrica, está no escritório, né? Muito bom. A gente tem Falcone e Giovana. Falcone, deixa a Giovana falar, que ela não falou ainda, depois você fala e a gente vai fechando. Tem Mariane, Adriane, pelo menos quem não falou, coloque aqui, por favor, alguma coisa no chat e vocês vão falar pelo menos um oi, tchau, ou gostei, não gostei. Bem-vinda, Giovana. Obrigada. Primeiro dizer que eu gostei muito, estou aprendendo bastante. Para mim, essas falas mais corporativas de vocês, elas são novas, porque eu sou naturóloga. E a proposta do meu trabalho está justamente nessa parte da fala final de vocês, de levar soluções simples e eficazes, né? Através de ferramentas como meditação, prática de respiração, qualidade de vida, estilo de vida, e um termo que eu quero implementar nas empresas que é a interagência, que é a autonomia da pessoa que está ali trabalhando, desde o líder até o chão de fábrica. E aí a questão é, estou aberta aqui a parcerias, já levo algumas palestras, algumas ações pontuais com as campanhas, mas estou à disposição para fazer essa conversa desse simples, básico, bem feito, que esse é o papel do naturólogo, né? Trazer essa autonomia para a pessoa aprender a se cuidar, que a gente não para, e a gente só para geralmente quando tem uma doença. O objetivo é focar principalmente em prevenção e promoção de saúde. Que bacana. Muito bem, Giovana. E você está ligado a alguma associação, alguma coisa assim? De fato, para a parte de NR1 ainda não, né? Só a parte da naturologia mesmo. Nossa, é um campo incrível, porque às vezes Sim, convidar para um cafezinho saudável ou fazer uma claro. atividade cultural, ela pode parecer besteira, até comemoração de dia de aniversário, ela aproxima e se resolve coisas muito complexas, né? Então, esse cuidado com aqueles rituais básicos sociais, né? Vamos lá, Falcone, Liana. Gente, como rendeu isso? Que delícia. A Fabiana não falou. Gente, fala um pouquinho, depois a gente faz assim um tchau para quem quer falar alguma coisa, comentar e tudo mais. E depois vocês dão uma nota de 0 a 10 para a reunião de hoje. Olha, alguém falou, a Liana falou que você tem cara de novinha, mas é gigante, né? Quietinha, quietinha, muito linda. Vamos lá, Peçanha, por favor, cadê você? Ah, Peçanha, imagina, Falcone, olha que eu estou com a Liana na cabeça. Você é Imagina. Falcone. Que assim, o que a Kátia estava falando e o que você também comentou é que a empresa que nunca fez nada, ela fica assustada com medo da multa. Mas é muito mais simples a ação que ela tem que fazer. Se ela não fez nada, o mínimo que ela fizer, ela já está fazendo. Então, o cumprimento da norma é você ter isso mapeado dentro da empresa e que ações que você está começando a fazer. Não quer dizer que você vai ter uma fiscalização, você tem que ter isso pronto, mapeado. Olha, eu já atuei com todos os funcionários, já encaminhei para médico, já fiz para psicologia, para psiquiatria. Não é isso que a NR1 fala. Ela quer saber se você tem noção de quem são as pessoas que precisam de atenção e qual o encaminhamento que você tem que fazer. Bom, tá bom. É isso. E aí é por Então, isso que ela é ótimo. ampla, né? Não, e por isso que é importante conversar, porque se ele traz essa informação segura, a Soraya já vai dormir melhor e vai fazer os clientes delas dormirem melhor. Fala, olha, isso é simples assim. O Peri já saiu da sala, mas ele é engenheiro eletricista.
E aí tinha que trazer um fato importante de qualidade de vida. Ele foi meu aluno do mestrado lá atrás. E ele ensinou como não dar curto-circuito na casa. E explicou por que que aquilo tinha a ver com qualidade de vida. Então, ele foi lá, mostrou. Ele não gastou 3 minutos. A Ana Lúcia, que não veio hoje, ela trouxe a maçã, a importância de você comer maçã porque tem água. Ponto. Então, pega um ponto, apoia, catalisa e vai. E relaxa. Porque as coisas vão agregando. Então, essa informação te dá segurança, né? Assim que nem vê marca de colesterol, não tem nada no seu colesterol, você fica ótimo. Fala ali, e a Adriana disse que quer falar. Fala, Adriana. Você está arrumando seu filho. Tá bem. Bom, vamos lá. A última Bem, fala vai ser da Liana ou da Adriana? Ou alguém mais? Adriana, se você puder falar, eu deixo Ela disse que a Liana ela depois de você. escreveu bastante, escreveu bonito, ele também não consegue falar porque está arrumando o filho Tá para a escola. bom. A Então Adriana você é vai mãe de um fechar, filho. depois a gente conversa, dá tchau. Pode A falar. Adriana, eu tive aproximação com ela muito grande. Era mãe de um filho autista e é presidente do Instituto de Mães Autistas. Tem um trabalho maravilhoso. Mas o que eu quero falar não é da Adriana, é de todos nós juntos tentando debater essa NR1. Me chamou muita atenção como micro e pequeno empreendedor que se tornou uma empresa de médio porte e que agora tem outra empresa, toca uma empresa de micro porte, a dor da Soraya. E, Soraya, eu acho que nós podemos sim fazer um diagnóstico, como a Ana sugeriu, a Ana Cristina sugeriu, mas a gente está próximo ao Sebrae, nós somos empretecas. Então, vamos juntos ao Sebrae elaborar uma cartilha desse diagnóstico e um guia para poder tirar esse medo e mostrar que sim, é possível. Segunda coisa, cada empresa tem uma identidade, tem um DNA. Então, em cima desse diagnóstico, as propostas serão feitas em cima daquele DNA daquela empresa, que sempre tem que ser refletado e visto, né? Então, acho que era isso que eu queria falar, para todos vocês aproveitarem. Eu acho que a Giovana tem essa cara de carinha novinha, ela é maravilhosa, tem feito trabalhos belíssimos e vem para as empresas sim, Giovana, que você tem chão aí para aproveitar, tá bom, gente? Muito obrigada pela fala, pela abertura, Cris. Imagina, obrigada a você. Soraya, o bom é que você rodou a baiana, todo mundo corre para se arrumar, entendeu? Então, às vezes é bom uma performance de impacto para a gente falar, vida real, tem outro lado, né? Então, isso deu uma agitada geral. Sueli quer falar, e aí a gente fecha com a Sueli. Então, Ou alguém Cris, mais quer falar? Deixa eu só ver, Su, porque daí você calcula e já vai fechando. Alguém mais quer falar? Gente, vocês deram nota mil, obrigada. Eu achei que foi bem legal, só essa coisa, é bom deixar fluir, mas às vezes é chato ter que fazer o limite, né? Alguém mais quer falar depois da Su, por favor? Levante a mão. Então, Su, você vai fechar. eu vou ler a Adriana pediu, tá? Que ela tá sem conseguir falar, ela já postou aqui algumas vezes, eu vou ler o que ela colocou, que ela tá pedindo para Lê um alguém. pedacinho só, tá? Não, é Pode fechar. pequenininho. Tá Bom bom. dia a todos, sou a Adriana, eu só não consigo falar o sobrenome dela, Cesar, alguma coisa Zar, assim. Mãe atípica, é administradora, mentora de mulher e analista comportamental. Observação, trabalhei 16 anos na Siemens e lá fui auditora de qualidade da ISO 9001 e 14000. Eu desejo cuidar da saúde emocional das mães, não é um benefício, é a gestão de risco e a NR1 já reconhece isso. Aí ela coloca que, infelizmente, ela não consegue falar por conta do filho na escola. É isso. Só queria fazer a gente, leitura olha certa. esse negócio de cuidar da mãe, olha que recorte lindo. Cuidar da mãe, cuidar do pai, né? Dos pais, da mãe. Que coisa muito bonita, muito bacana mesmo. Bom, pessoal, eu estou encerrando, quero agradecer a presença de cada um de vocês. Esse material vai estar gravado, vai estar disponível. Espero que vocês façam altas parcerias. Me desculpem ter cortado algumas coisas. É só mesmo que a gente tem uma limitação de horário para todos e para poder encerrar. Então, em resumo, o estado da arte, eu acho que a gente podia resumir, está me passando aqui na cabeça, que está em construção. A gente não chegou no estado da arte. A gente tem. Elise, você tinha levantado a mão, depois você abaixou, né? Não.
Foi antes, tá bem. Então, é um estado da arte em construção, e é uma construção, eu acho que ela é uma construção sólida. Eu não vejo a discussão de NR1 solta. O que eu vejo e que me inquieta um pouco é todo mundo falando mal de todo mundo. Eu falo, gente, o que é isso? A gente tá, porque fulano é assim, tal hora é assado, protocolo não é válido. Falei, vamos parar, vamos usar o que tem de bom, porque é uma oportunidade única, única, de trazer à tona questões do comportamento humano complexas para a gente viver mais e melhor, simples assim. Tem conta, tem dor, tem isso. Tá bom, vão estar num novo estágio de organização do trabalho. Está mexendo com a organização do trabalho, que é a grande crítica que se faz ao pessoal ao pessoal da qualidade de vida. Ah, vocês estão só aceitando a máquina. Não, a gente vai ter que redesenhar. Temos lá o modelo do sociotécnico, a feliciência, os indicadores de qualidade de vida, as questões do bem-estar organizacional, do clima. Então, eu sinto que sim, ela existe. Vamos dizer que ela está na pré-adolescência, porque está barulhenta, né? Se for dar um estágio de crescimento da NR1, ela está pré-adolescente. Está saindo material pra caramba, todo dia tem, e já já ela será uma adulta jovem. Vamos ver. E quando ela tiver se tornar inútil, daí espero que a gente tenha uma outra ferramenta para entender o contexto de IA, né, que vai ser o nosso próximo tema, as implicações da meta-análise, da metalinguagem e dessa metadisciplina, não é autodisciplina, como dizia Sigmar Malvese. As empresas não vão te motivar a fazer, vão te convencer a fazer. Você vai achar que está fazendo a melhor coisa do mundo. Aí não, agora. Você vai ter as suas escolhas do que é o melhor para fazer no planeta e para as gerações todas. E a entrada das pessoas, das mães, não é só uma diversidade simples, é uma questão do atípico. Ela falou da síndrome, tem hoje os nomes, né? Começou a ficar visíveis essas diferenças, né? Com direito à cidadania, não é para ficar enfiado em casa escondido, né? Esse que é o X, né? São as diversidades de cidadania. Gente, tudo de bom para vocês, um E prazer. a foto, Cris? Ai, Tiago, você sabe, a Fabiana não falou, você sabe que eu pensei tantas vezes que era sempre bom tirar foto no meio Estava com 24 no máximo. Vocês viram, 60 inscritos, é sempre um terço mesmo. Tiago, você pode tirar foto? Vamos tirar a foto. Quem Pessoal, puder, quem puder, ativa a câmera para poder aparecer aqui no Uma foto e um mosaico. coração. Olha, Nossa, que lindo. É um Essa é a coração Kátia. 3D. Ela é. vamos lá. Cadê o sorriso da galera? É isso aí. Pronto, pessoal. Falando em Foto feita. mulheres, né? Valeu. Depois você pode se conversar, Kátia, com a Adriana, que trabalha com mulheres, aquele livro que tem 100 mulheres, uma coisa assim. 108 mulheres. Então, todas na pista. Já Tchau, vamos gente. conversar. Oi, Marcelo Samogin, você precisa Calma falar. lá. O nosso livro, que a Adriana já é coordenadora e faz parte, ajuda, nós já temos uma coletânea com mais de 1.400 autoras, Então, tá? isso Já tudo estamos vamos no rodar a Guinness. pública. Muito bacana. Então, vamos colocando isso para o pessoal poder consultar, conhecer, né? Conhecer. E agora tem que ter o livro dos homens também, né? Porque já já vai deixar de existir de tanto que está sendo demandado. Um beijo, pessoal. Até mais. Obrigada, obrigada a cada um. Sempre. Tchau, gente. E viva o estado da arte da NR1. Vamos ajudar a dar uma tratada nela, né? Tchau, gente. Até mais. Tchau, gente. Obrigada, Até. Thiago. Obrigada, Bom fim de Obrigada, semana gente. aí. Celi. Nos vemos Obrigada, na Valeu, Cris. rede. gente. Obrigada a Obrigado. todos. Obrigada, obrigada. Nos vemos na rede, tá bom? Quem quiser, é só pedir, a gente passa o link. Vai ser muito bom ter vocês lá. Tem os folhetins e tudo mais. Obrigada a quem veio a Mandei o link primeira no vez. chat também Desculpe para o as pessoal cortadas, tá participar, bom? professora. Tá bem, tá bem. Tá ótimo. Talvez colocar também lá na rede. Você viu que eu mudei o modelo de acesso, porque estava ficando muito sofisticado, vamos dizer assim. E não precisa de tanta coisa, né? Tá bom, pessoal. Obrigada, viu, professora? O Obrigada a encontro foi você, nota mil, 10 parabéns. mil. Uma Me deu fiscal muitos é uma moça. insights legais aqui, viu? Para Não, pensar é nessa demais questão do mesmo. Eu sei. diálogo e da interlocução com todos.
Não, mas Vou sempre propor umas tem. coisas aqui para o meu chefe. Tem mais coisas, se tiver tempo de ver os outros pelo tema. Tem cada coisa assim que eu falo, nossa senhora, nunca mais vou conseguir ouvir isso, é muito legal. E ter Muito fiscal é bom. mosca branca, né? Porque é a bola da vez. São os que têm a chave do cofre, né? Bem ou mal, tem uma importância absurda. E assim como as juízas do trabalho, que estão fazendo, e são mulheres a maioria, mas tem juízes também, eles estão fazendo muito curso de saúde mental. Antes era para definir estresse e burnout, Importantíssimo. agora é para localizar NR1, né? Então tem essa demanda jurídica, né, e legal, Uhum. que vai dando formato, né, vai mediando. E a gente não falou de corrupção e de fake, NR1 fake ainda não apareceu, porque na Nossa, CIMA tinha muita coisa fake. Eu não sei como era, ficou caramba. essa herança. Nossa, eu fui cipeira há anos e anos no SESI e tudo. Não sei para onde foi essa herança. Se ainda continua, e não sei se Uhum. fiscalização pega, se a gente Cris, tem para feito. saiu Mas uma vamos encerrar? judicialização sobre o começo da NR1. Você tem notícia sobre isso? Uma o quê? Uma? O manual? Judicialização. Sim, a Elise é que sabe. Vai passar a valer a partir de 26 de maio. Vai, Isso. Então não não vai voltou ser atrás. adiado. Não, Não vai ser Ótimo. adiado, está dessa na vez não vai hora. ser adiado mais, não vai ser mais A prorrogado. judicial é Realmente começa agora. passível de multa a partir de 26 de maio. Né? Então, isso Isso aí. é assustador, mas tem que fazer, senão vira palhaçada, né? Senão vira pizza. Tá com A tudo. gente nunca consegue implementar, né? E essa discussão que tem Não, sido gerada, ela é muito importante, né? Para a gente pensar mesmo nessa questão assim, dos nossos dos papéis, né? O que é importante da gente pensar nessa questão de prevenir, de e também buscar força a realmente fiscalização soluções. a definir parâmetros, né? Também, exatamente, porque assim, a questão dos psicossociais, ela já estava presente lá na ergonomia, na IR17, né? É, Mas ela não estava de forma expressa como ela está hoje, isso mesmo. né? Então, assim, acabou causando ali realmente uma confusão muito grande, ficou todo mundo muito preocupado, porque agora vai ser válido, né? Então, assim, como está expresso lá na NR1, é passível de multa, então isso realmente preocupa muitas pessoas, né? Eu até nem falei para a Soraya, não sei se ela ainda está aí, mas, tipo, microempresas, né, e apps também, elas têm o benefício da dupla visita. Então, tipo, se o fiscal vai até a empresa e ele constata, né, que o PGR não foi feito de forma adequada e que não há uma avaliação dos riscos psicossociais ainda, ela não é multada logo de cara, se é a primeira vez. Na primeira vez, ela é orientada. Então, a gente não dá auto de infração, a gente dá notificação de orientação, mostrando quais são os pontos, né, que precisam ser ajustados. Aí, numa segunda fiscalização, se realmente, né, não se continuar, aí vai levar multa, mas na primeira não, para as microempresas e empresas de pequeno porte, né, tem esse benefício da dupla visita. É que a Nossa, NR1 não vire uma LGPD, né? Que ia ter multa, ia ter fiscalização e morreu, né? Sim, eu então, acredito que nossa, ela que vai se legal isso que você consolidar. está falando. E então, se você tiver um documento, alguma coisa em que está escrito essa dupla visita, eu acho que era bom a gente precisar. Se você postar em algum Instagram, daí você manda para a gente, e o que você postou, eu compartilho lá na rede. E você também está convidada para participar da rede. Se você quiser saber o que que é, ela está em formato de folhetim de 1 ano e meio para cá. Né? Então, você Muito está bom. Até super. já me inscrevi lá no chat, pedi para entrar no WhatsApp, né, no chat, para poder conhecer um pouco Bem, mais sobre a você rede. Até um nossa, tempo desse eu estava na rede, professora, aí eu saí, porque eu saí da qualidade de vida do trabalho da Receita Federal, né, e aí eu saí de todos os meus grupos de WhatsApp, porque eu estava estudando para esse outro concurso. Aí agora que eu que legal. Nossa, estou estou muito voltando para a rede também. feliz. Porque a receita eu fiz umas coisinhas lá e foram bem De fortes. você lá, eu fiz você lá, com a Denise, Foi, né, eu trabalhava com isso. Denise. Foi muita coisa, muitos anos. Tá bom, gente. Olha, perfeito. Adorei. Então, um beijinho, bom almoço para todo mundo. Que aí até Beijo. já já a gente vai se conversando. Muito obrigada, viu? Muita Oi, coisa boa. gente. Tiago, muito obrigado. Kátia, Elise, Falcone, Kelly, Adriana, Mariane e Liliane, que eu acho que entrou agora, Lili. Bom, mas tá aí. Obrigada, gente. Até mais. Tchau, tchau, gente. Valeu. Até mais. Valeu. Obrigada mesmo.